Tudo bom com você, quarto de cima? Esse convidado que está aqui está de volta. Você não sabe que ele está de volta, mas a gente sabe. Essas coisas de gravação são assim, né? O padre Vitinho, mais conhecido, está comemorando 6 meses de sacerdócio, que falou para mim. Como as coisas de Deus são interessantes, né? Porque a primeira gravação eu estava nervoso, que eu estava querendo que desse certo. Deu certo, depois não deu, a gente não pôde aproveitar. Mas dessa vez vai ser ainda melhor e tem ainda mais coisa para contar. Já anotei. Olha aqui, ó. Tem muita coisa. E aí, padre? E aí, Pedro, tudo bom? E aí, galera bem? que está acompanhando a gente. É uma alegria estar aqui de novo. É sempre um prazer. Só demorou muito, né, para dar certo essa segunda vez. Mas a nossa vida é assim, né? Não deu certo? Tudo bem, vamos ver. Aí o negócio caminha mesmo. Eu não esperava que fosse ser de imediato, né? Então foi o quê? Em abril, né, que a gente estava falando? Foi, acho que foi em abril. Mas para quem está assistindo é a primeira vez, isso que importa. Uhum. Pois é, Pedro. 6 meses. 6 meses de padre. Parecem 6 anos, viu? Eu já vivi tanta coisa. Eu acho que 1 mês de vida como padre... Rapaz, a gente vive uma intensidade, né, na vida sacerdotal. Eu estou só experimentando. Talvez tenha algum padre aí que assista a gente. Esse menino ainda não sabe de nada. Não sei não. Sei de nada. Sou um inocente ainda. Mas a gente vive da vida para a morte no mesmo dia. De repente a gente está ali aconselhando um jovem e atende uma senhorinha de 80 anos. É uma vida extremamente intensa, né? 6 meses que parecem realmente assim uns 6, 10 anos. E não é só a impressão que a gente tem, não. Quando eu falo com a minha mãe, né? Quando, por exemplo, contigo aqui, né? A gente... Rapaz, mas só isso? Pois é, só isso, cara. Eu acho que é essa impressão que eu estava dizendo, que a gente vê muito o seminarista Shalom, né? Já a caráter. Então, com klezma e tudo. E a gente já não sabe se está no primeiro, no segundo, no último ano, se já cursou todos os cursos, se falta quanto a missa. E todo ano tem missa de Padre Shalom. Então, até decorar quem foi e quem não foi ainda, né? Não, e tem aquela coisa, né, também que... A gente já começa a tratar como padre o seminarista já de uma certa maneira também, então... começar a enxergar, né, já o sacerdócio. E é importante que o seja, né? Agora a gente já se conhece há muitos anos, desde o meu D2, 2012, no Rio de Janeiro. E a gente ainda se viu antes, né? Antes disso. E o meu processo de seminário foi gigantesco, né? Foi o processo na comunidade católica Shalom, normalmente ele dura, em média, o quê? São 3 anos de filosofia, 4 de teologia, e aí você vai para 9 anos com os 2 de estágio pastoral, né? Aí mais 1 ano de diaconato. Isso é o tempo normal. Esse é o tempo normal. O meu custou ainda 1 ano a mais, isso porque eu estudei em Roma. Né? Eu estudei em Roma, por que faz diferença estudar em Roma? Né? Não é porque eu estou me amostrando, não. É porque a teologia em Roma... Você fala italiano. Tipo... Não, é porque são 3 anos de teologia em vez de 4. Sim. Mas a verdade é que eu fiz praticamente 4 anos de estágio pastoral, né? E 1 ano de diaconato. Mas eu acho que foi a melhor teologia que eu fiz, foi ter feito 4 anos de estágio pastoral por causa do trabalho com os jovens, né? Que eu tinha um tempo atrás. O que você acha que isso te deu diferente dos demais? Paz, é um primeiro privilégio de trabalhar com os jovens, né? E o privilégio não só de trabalhar, mas de poder dar minha vida a eles e receber deles tanta coisa. Eu acho que o maior privilégio que esse tempo no projeto Juventude para Jesus, que é o órgão da comunidade que cuida dos jovens, né? Eu passei um tempo nessa coordenação do projeto Juventude Geral. É importante para quem não sabe, né? De repente. O que ele me deu foi uma solidez, sabia? Da minha vocação, total. Teve um tempo que eu passei assim muitas dúvidas, né? A gente passa por esses tempos, né? Tive muitas dúvidas vocacionais e eu me lembro que tinham 2 coisas que não saíam do meu coração. A primeira delas era o desejo de dar misericórdia, né? Eu até tinha assim uma dificuldade ali, começava a olhar para o sacerdócio e aquela crise de não me identificar com muitas coisas, mas tinham 2 momentos que eu nunca deixei de sentir e sonhar o sonho de Deus, do sacerdócio. Primeiro, confissão e dar misericórdia, né? E segundo, estar no meio dos jovens como padre. Ontem mesmo, eu estava
lá construindo o acampamento de jovens Shalom com os jovens, estava lá com eles. Você estava lá? Estava lá em Pacajus, Dia pintando. 13, vamos lá, nós. Ah, é dia 13? Ai, que maravilha. Morelzinho. É, o Morelzinho, né? É. Muito legal. Não, aquele lugar ali é muito especial. Foi o lugar da minha experiência com Deus. E eu estava lá pintando com eles, mas de repente eu estou aqui pintando uma parede de cal com eles e a gente sai e eu posso celebrar a missa para eles. Depois atendê-los em confissão. Nossa, é tão bom isso, você ter uma companhia de um padre que está sempre ali para te atender ou para celebrar uma missa, né? Demais. E isso aqui como algo automático, né? Não é função. É, você Antes poder era uma dar função. isso, porque eu estou dizendo, eu como como é que eu vou dizer? É um leigo? Leigo. É leigo, Um leigo. Eu ter amigos padres sempre foi um privilégio, então você ser essa pessoa deve ser ainda Demais. especial, né? Demais. E a gente aprende a pregar no meio dos jovens, a gente aprende a ter paciência com as várias perguntas deles e aprender a responder aquelas perguntas, né? A gente aprende a explicar. Eu acho que um grande presente também que eu recebi, aprender a falar de Jesus de modo simples. Se eu complicar demais, se eu for muito teológico, digo, naquele sentido intelectualista, uma coisa muito alta, não vai chegar na linguagem deles. Descola e fica... Não, fica vazio, né? Perde o sentido, né? Perde a função, na verdade. Às vezes, a teologia, você pode ser extremamente inteligente, saber de tudo, mas não conseguir transmitir o sabor do evangelho à pessoa. Você fala sobre Jesus, sabe todas as coisas, mas talvez uma pessoa que fala com mais simplicidade, a outra pessoa sente o gosto do sal. Uma coisa é um teólogo, outra coisa é alguém evangelizando, né? É, com certeza. Com certeza. A teologia ajuda demais a evangelizar. Tem momentos que a gente quer aprender. Né? Com certeza. Então, o equilíbrio leva uma vida para equilibrar o conhecimento e a experiência, né? E a experiência. Do necessitado, né? Exatamente. E os dois juntos, né? Os dois juntos. Agora tem uma unção própria do sacerdócio, é engraçado. Que também nesses 6 meses, pouquinho tempo de padre, né? Bem pouquinho. Mas existe uma unção diferente no sacerdócio. Existe uma unção... De repente você é ordenado padre e você cai de paraquedas para ser uma pessoa que responde sobre tudo, né? Às vezes tem até aquela coisa, né? O médico da família. Chega lá, todo mundo tem uma pergunta para o médico, né? Com o padre não é diferente. Com o padre talvez até mais em certos momentos, em outros não. Mas com o padre é uma senhora de 80 anos ou aquele senhor que tem toda uma vida. Eu tenho 33 anos, né? Então, de repente, você se tornou padre e tem a resposta para a referência total, né? Teve uma história engraçada. Eu fui pro dentista agora, né? Pra minha dentista. Aí eu tava no caminho, assim, eu de clésima, né? Andando na rua. Aí tava entrando aí. Padre, você é padre, né? Ah, pois é, padre, venha cá. É o seguinte, essa aqui é a minha mãe. Minha mãe tá em dúvida de qual médico ela vai escolher, porque ela acabou de ser diagnosticada com câncer. E aí a gente tem um médico muito bom. Ele me contou tudo que o médico fazia. Mas apareceu pode esse falar outro... Que eu não tô nem um pouco ocupado, né? Tranquilo, eu tenho todo o tempo do mundo. E eu tinha que responder qual era o médico que ela deveria fazer a cirurgia. Porque eu sou padre. Aí eu olhei assim, eu só aqui, Espírito Santo me deu sabedoria. Aí vocês poderiam ir com os exames diante do Santíssimo. Você tá com uma dúvida, ela tá com outra, vocês são muito católicos. Participem de uma missa, convidem eles para ir pro Shalom. Eu celebro a missa lá dia tal. Não, melhor vocês resposta. podem ir. Depois fiquem na adoração, ou cheguem para a adoração antes e rezem os dois. Depois vocês vão se encontrar. E quando se encontrarem, vocês vão poder, em paz, fazer essa escolha diante de Deus. Eu não posso fazer essa escolha por vocês, mas eu sei quem sabe o melhor, né? Melhor resposta. Pronto, aí eles ficaram mortos de feliz. Aí eu rezei uma Ave Maria, dei uma benção nela. E parece que eles passaram mesmo no Shalom. Foram? Parece que foram mesmo. Eu acho que o que as pessoas às vezes querem é uma sensação de confirmação, de segurança, que o padre, só por ser quem é, já dá, né? É impressionante. Vocês me dão uma benção, às vezes é só porque a pessoa quer... Não, eu me assegurei de que a coisa vai dar certo, entendeu? Né? E faz parte do apostolado, né? Demais. Você ser alguém que leve isso para a pessoa. E é muito bonito isso, porque realmente o padre é aquela frase de João Paulo II que me chamou muita atenção quando eu era de grupo de oração. Quem é o padre? O padre é um homem para os outros. É um homem para os outros. Eu estava
Vivi agora na graça de Deus, graças a Deus, não graças a Deus pela morte da minha avó, mas foi com a graça de Deus que eu pude viver tudo isso. Você estava comigo, né? Você também pôde colocar seus dons lá a serviço nesse momento, uma pessoa que eu amo demais e que vou ter para sempre como uma grande referência na minha vida, minha avó. Mas eu estava lá no meio do velório e um amigo da minha família pegou e puxou Vitinho. Chama de Vitinho, né? Para certas pessoas é muito difícil. O padre, né? E tá tudo bem. Assim. E aos poucos vão se acostumando, outros não, mas a gente tá lá e, para você ver, a pessoa me chama de Vitinho, mas sabe quem eu sou. Eu tô vivendo uma situação tão difícil. Eu sei que é o velório da sua avó. Mas você, como padre, poderia me escutar um pouquinho? Não era confissão, não. Queria me escutar. Tem muito isso também, né? Muito, muito. E aí, aconselhamento, né? Aconselhamento e pedir uma bênção, né? Só que às vezes a gente até descarta, né? Assim, a coisa da bênção, mas tem certos momentos que é uma bênção que faz tanta diferença na vida da pessoa. Aí eu tava com essa pessoa que praticamente assim, um membro também, assim, um tio, né, pra gente. E ele abriu o coração, rasgou, e eu lá no velório da minha avó, mas só pensando nisso, né? Assim, meu Deus, realmente minha vida não é mais minha. Minha vida é para os outros. E aí depois eu fiquei lembrando disso e rezando. Aí ele me deu a feliz notícia. Aí me veio realmente assim, com toda a unção. Mas isso aqui vai passar. Não se preocupe, você está colocando nas mãos de Deus. Você está vivendo aquilo que as bem-aventuranças dizem. Os bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque ele estava vivendo uma situação de injustiça, né? E esses bem-aventurados, eles vão ter sua recompensa no céu, mas aqui na terra também, com a graça de Deus, né? Pode ser que tenha. Conforme Deus quiser. Conforme Deus desejar. Uma semana depois, ele estava me passando mensagem chorando. Você não sabe o quanto confortou. E outra coisa, acabei de receber, eu tinha rezado e... Mas é uma coisa impressionante. Você tá no meio da rua, dá uma bênção em uma pessoa, não só dessa senhora. Uma vez eu dei uma bênção de dentro do carro, na frente do Shalom. Você é padre! Aí eu me senti Jesus na barca e as multidões. A barca era o carro da comunidade, né? E aí, você me deu uma bênção. Aí eu fiz uma bênção espontânea, a mulher começou a chorar, me deu um abraço de fora, bem afetuoso, como é no Ceará, pela né? janela, assim. Obrigado, padre, que resposta. E assim vai. Realmente, assim, coisa, né? Celibato do padre, né? Como é... Essas coisas geram frutos mesmo, né? Concretos. Não é uma coisa tipo, no céu eu vou saber o que aconteceu. Não, você vê aquilo, as pessoas e as ocasiões que Deus vai canalizando e providenciando para aparecerem e acontecerem na tua vida, né? Demais. Então, um missionário já deveria também acreditar e dizer essa frase. A minha vida não é mais minha. Agora, um missionário celibatário, diaconato, sacerdote, são coisas que acumulam, né? Acumulam. E aí agora você tem uma missão maior e por isso que tem sacramentos e tal. Então, não é uma coisa, não é um ritual. Existe uma resposta e uma vida concreta que é escrita a partir disso tudo, né, que Deus te dá, né? Com toda certeza. Rapaz, Dom José Antônio, que foi o bispo, nosso bispo emérito aqui de Fortaleza, ele me ordenou diácono e graças a Deus também recebemos agora Dom Gregório, que foi quem me ordenou sacerdote. Mas Dom José, uma vez, ele falou assim, que a gente falava para ele, mas Dom José, o povo não sabe o que é diácono. A gente era diácono na época, ele fazia as entrevistas e tudo, com todo mundo junto. O povo não sabe o que é diácono, a gente explica, e o pessoal não sabe o que é. Aí eles chamam você de quê? De padre. Porque todo mundo, eles sabe o que é padre, né? Aí ele disse assim, e eles estão errados? A gente ficou assim esperando, né? O que vocês são? Vocês são pais. O que é padre? Pai. E um pai, isso, essa vida do sacerdote, nenhuma palavra seria talvez mais correta do que a palavra pai. É quem a gente recorre quando a gente precisa, é de quem a gente escuta o conselho, apesar de ter só 33 anos, é de quem a gente escuta atentamente aquela homilia, é quem pode dar algo que ninguém pode dar para mim, né? Que é a pessoa de Jesus, no caso da paternidade que foi confiada ao sacerdote, né? Obviamente, na paternidade
Existem coisas que só o teu pai, só a tua mãe, né? Só a tua família, inclusive são lacunas que tanta gente vive, né? Uhum. E o sacerdócio é realmente assim um privilégio. Desafio, claro, Sim. tudo que é bom é desafiante, É. mas é um privilégio de uma alegria de todos os dias. Pois é, você imagina uma vida sem propósito. Eu existo para quê? Para correr atrás do dinheiro, para pagar as contas, para poder continuar vivendo e trabalhando. Que vida, né? Não, você dá sentido à vida quando você doa a sua vida, né? É claro. Então, eu tive essa sensação numa escala incomparável, né? Mas no ano que eu recebi o tal, se tornou um sinal visível, que é como Moisés ensina, né? Aham. E eu estava em Roma e as pessoas falam a palavra padre em italiano mesmo. Então, padre. Então, a pessoa me chamou de padre porque deve ter achado que eu era um padre, mas eu, na hora, traduzi na minha cabeça, tá me chamando de pai. Ou seja, existe uma função paterna de um missionário, né? Com toda certeza. E ela falou um monte de coisa da vida dela, da irmã que brigou com a irmã, que não tá falando com a irmã, e eu com italiano 0.2 ali, mas assim, tô entendendo. Teve uma graça ali que eu entendi tudo que ela falou. E aí, reza por mim, só que eu não tive coragem de, vou rezar em italiano aqui, vai dar tudo errado. Então eu falei, eu vou rezar pela senhora. Uhum. E ela meio que esperou fazer alguma coisa ali, e eu falei, Deus te abençoe. Ela, obrigado, padre. Fez o sinal da cruz e foi embora. Eu, pelo menos alguma coisa funcionou ali, né? Eu vou explicar que eu não sou padre também. Ia ser meio difícil, passou, né? Mas ela viu que eu tinha o sinal da cruz, então tem alguma função que é para eu me lembrar. Uhum. Né? E experiências também que eu tive por aqui. Usando tal, as pessoas do Shalom e vinham falar comigo. E eu comecei a perceber isso. Eu não posso pensar que eu não sou mais, que eu sou aquele, quer dizer. Precisa haver uma mudança na vida. Uhum. Eu tenho uma responsabilidade visual também. Sim. Claro que deve ser coerente com o que está dentro de mim, mas eu preciso ir trabalhando e mudando e dizer, existe sim um papel a desempenhar, né? Sim. E assim como o padre, né, o missionário, esse sinal visível que algumas comunidades, ordens, né, usam. É interessante o sinal que a gente usa, né? O padre, o clégima, né, a batina, e o sinal de um consagrado a Deus, né? Às vezes a gente vê a diferença que faz na vida das pessoas, mas é um direito das pessoas saber que eu consagrei minha vida. Uhum. Por isso que eu não posso, eu não sou ordenado em uma missa privada com pouca gente, tirando uma situação de guerra, uma situação assim, que uma ordenação escondida, mas o normal é que as pessoas vejam e existe inclusive uma aclamação aquilo ali. Você, na sua consagração, tu lembra da consagração, acho que foi no Rio de Janeiro, né, a tua? Não, catedral. Foi aqui na catedral? Então tem aquele momento que recebe o tal, e o pessoal aclama, né, tem assim uma salva de palmas, mas na vida, depois daquele momento em que eu dou o meu sim, eu passo a viver minha vida também dando direito às pessoas de saberem que eu consagrei minha vida. É muito bonito isso, porque essa minha caminhada do dentista, né, que eu acabei de contar, a pessoa tem o direito de me chamar de padre e pedir meu auxílio. A pessoa tem o direito de saber que eu sou padre e no momento que ela se acidenta, ela diz assim, padre, pelo amor de Deus, me dê a unção dos enfermos. Padre, eu estou numa situação aqui, você poderia me confessar? Às vezes dá, às vezes não dá. Uma coisa é não dar. Mas, enquanto der, é mais direito dela do que seu, de dizer não. É dela de pedir e você dizer sim, né? E com certeza. É o que você quis e escolheu e Deus te levou para aquilo e... Sim. Essa é a tua vida, né? Mas eu entendo, claro, ser humano. Então, eu lembro uma vez eu perguntei a um padre lá no Rio uma coisa, que eu estava dando a carona para ele e a gente tem essa curiosidade. Eu tô com um padre, o que eu vou perguntar para ele, né? Tem essas coisas. Tem. E aí eu perguntei alguma coisa da diferença entre as igrejas, da profissão de fé e tal. Ele nitidamente fez... e tentou responder o cara, não, desculpa, eu não queria te incomodar, foi uma coisa assim de aproveitar, mas ele deve lidar tanto, né? Padre, é a vida toda assim, mas é algo a se lembrar. Por exemplo, uma vez o meu primeiro formador lá no Rio disse, quando você estiver nos piores momentos da tua caminhada de querer desistir, você vai ter que lembrar dos melhores momentos do início, de apaixonamento, de escolha, de clareza com que Deus te chamou e te revelou. Do primeiro amor, né? E aí você... É isso, eu vim e estou aqui por causa disso. Então,
né? E o padre também. Eu lutei por isso, eu estudei, eu quis, eu ouvi a Deus, eu discerni muito, eu fiquei 10 anos nessa caminhada, fui para Roma, fiz tudo, mas então essa é a minha vida, né? E claro que a gente vai ter momentos assim, que Claro. Deus permite isso, porque além de ser natural, Isso tudo porque amadurece, né? justamente Deus tira coisas boas desses momentos. Eu né? não sou uma coisa interessante, assim, que eu comento. A gente tem um grupo de amigos, né? Que somos todos padres menos um. Né? Um é casado, é o Eric, né? Um grande Ah. amigo meu, Ah. que mora aqui em Fortaleza. Somos todos 4 missionários da comunidade de vida e a gente passou o ano do discipulado assim, ficamos muito amigos e até hoje a gente é muito amigo, né? Uhum. Como diria Aristóteles, ninguém escolheria viver sem seus amigos, né? Sem amigos, né? Ninguém escolheria viver sem amigos, a começar do grande amigo que é Deus, mas dos grandes amigos, eles sustentam a gente. Imagina, claro. Aí, eu, Padre Guto, Padre Tiago, que tá lá em Roma, e o Eric, né? Uhum. Então, a gente partilhando uma vez, aí eu falei assim, gente, pertinho da ordenação, acho que era diaconal. Gente, eu sou muito diferente do que o que eu imaginava que eu ia ser antes da minha ordenação. Mas talvez até eu tô aquém em certos aspectos. Talvez eu esperava que eu já tivesse vencido certas lutas. Outras lutas eu nem imaginava que eu já fosse vencer, né? Ou que outras que acabaram surgindo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Graças a Deus que eu não sou aquilo que eu pensei lá no início. Você achava que ia ser o quê, mais ou menos? Primeiro, eu achava que eu tinha um ideal de perfeição. E eu acho que essa perfeição era extremamente humana, sabe? Uma perfeição muito humana. E eu achava também que eu ia estar talvez um pouco mais... Eu acho que é em especial uma questão interior, talvez intelectual, de perfeição humana que eu imaginava. Só que Deus, ele foi quebrando esse jeito humano de ver o sacerdócio. Não sei se eu vou conseguir me fazer entender. E foi me dando a graça de um sacerdócio compreendido como uma graça misericordiosa de Deus. Ou seja, a cada dia... Não é a minha perfeição que completa aquilo que eu sou, mas é a misericórdia divina que me dá uma oportunidade a cada dia de receber toda essa torrente de graças que eu recebi pela graça do meu estado de vida e do sacerdócio que imprimiu em mim um caráter. E, ao mesmo tempo, esse sacerdócio recebido, eu não posso enxergá-lo senão um grande ato de misericórdia divina. Sim. Misericórdia para comigo Sim. e para com todos, né? É tanto que o meu lema sacerdotal é esse: eterna é a sua misericórdia, né? Alguns colocam, né, eleito pela misericórdia, como o Papa Francisco, né, colocou, mas eu realmente assim, eterna é a misericórdia de Deus. E é porque é eterna a misericórdia de Deus que eu fui eleito por Deus, né, para isso aqui. Não não são os meus méritos que são o fundamento do meu sacerdócio. O fundamento do meu sacerdócio é eterno, é Deus, né? Sim. Eu tive essa experiência esse ano, porque eu consagrei esse ano. Sim. E tem gente que até pergunta, você consagrou agora? Tipo... Foi mesmo, eu presidi a tua missa. Né? Na primeira, na assim, é verdade. A Carol também. Aí tava na mesma porque eu tenho a impressão que tu já é consagrado há tanto tempo, é tipo um sacerdote. Tem gente que diz isso. Eu falei, não, porque eu sou velho de casa, né? Eu tava de entrão aí na casa há um tempo. É verdade. Mas eu tive essa experiência porque eu sempre me julguei, na verdade, o contrário. Me julguei incapaz, inadequado, desencaixado na comunidade pelos meus problemas, pelos meus pecados, né? E pela ideia que eu tenho de mim mesmo. Então tem alguma coisa a ver com estima também, né? De si. Mas e quando começaram a ver situações em que eu passei a ser olhado como uma referência ou um exemplo de alguma coisa, ou o meu ministério, mais concretamente, gera bons frutos na vida de alguém, é que eu fui entendendo que isso é totalmente real. É Deus que faz, não importa quem você é. A garantia é Ele, né? É Ele que faz. E é uma forma de ensinar ao indivíduo. Não é o teu mérito. Olha só, você sabe que não é. Então vem o autoconhecimento.
A luz da verdade ilumina tudo e você vê os erros, os problemas que precisam. E também você diz, então me ajuda, então me usa, então me cura, então me transforma, né? Porque eu sou inadequado para você se utilizar de mim, mas você é capaz de tudo, né? Esses dias a gente celebrou a solenidade de São Pedro e São Paulo, né? E eu rezei muito com aquela passagem da vigília da solenidade de São Pedro e São Paulo. Todo mundo conhece, né? Pedro, tu me amas, o amor ágape, o amor filia, né? O amor de oferta, o amor de amizade. Jesus pergunta para ele, você já me ama com esse amor de oferta? Pedro, Jesus, tu sabe que eu te amo, mas eu te amo com amor filia, com amor de amizade. Que faz mais sentido no original, né? Dizendo essas palavras diferentes, né? Total, com certeza. E aí, na última pergunta, Jesus é como se ele se rebaixasse ao amor de Pedro, né? Então Pedro, você me ama com esse amor, então, de amigo? Aí, né? E Pedro sente todo o impacto, né? Da misericórdia divina, né? Aí um professor meu, nunca esqueci, ele falava assim, Jesus se rebaixa. Mas por que ele se rebaixa? Ele se rebaixa para ficar ali, nesse amor rebaixado? Sim. Mas justamente ele se rebaixa para poder elevar Pedro ao amor com que ele deu a vida. Isso, exatamente. Aquele amor ágape, né? Que na verdade a gente ama a Deus, seria... Papa Bento XVI nos ensinou muito isso, né? Que Deus Caritas Est, né? Quando falava do amor, Papa Bento XVI falava, a gente ama a Deus e ama a todos os homens com amor ágape, esse amor de oferta, com amor filia também, com amor eros. O amor eros foi feito também para que eu possa me doar, doar o meu corpo, doar tudo que eu sou, né? E a nossa vida, Deus, ele olha pra gente, olha com misericórdia, e a misericórdia divina é eficaz, né? Isso é muito bonito. Porque não é que a gente fica humilhado pela misericórdia, né? Mas existe a boa humilhação da misericórdia, mas existe a má humilhação. Aquela má humilhação é aquela assim, por que eu ainda não sou? Por que eu ainda fico precisando da misericórdia? Eu vou precisar da misericórdia eternamente. Mas é uma ilusão que todo mundo em algum momento vai ter. Vive. Quer dizer que eu não sou aquilo que eu achei que eu poderia ou que eu seria e tal, né? Orgulho, né? O orgulho da gente, né? Não sou. Que fica querendo ser Deus. Independente de cometer erros ou acertos, mas eu não sou o cara. João Batista, serei, né? A resposta acertada de João Batista. Quem é você? Eu não sou. Deus é aquele que né? Eu sou. E quem nós somos? Eu não sou Deus. Mas como diz São João da Cruz, né? O que Deus quer é fazer-nos deuses. Assustador, né? Não por natureza, porque nós não somos. Nem nunca seremos. Mas por participação. E como é que eu participo dessa divindade? Recebendo, me deixando ser recebido pelos braços misericordiosos do Pai das Misericórdias. Pronto, sacerdócio, né? Por que eu me sinto... Qual é a diferença do que eu pensava e o que eu sou, né? Eu acho que hoje eu me sinto mais filho de Deus, talvez. Né? Talvez eu realmente entenda meu sacerdócio dentro de um grande mistério de um amor e de uma filiação. E de uma filiação que me deu essa dignidade imerecida, que é o sacerdócio. Essa experiência da filiação, eu acho que foi uma das experiências que mais me converteu, assim, que mais me fez... Rapaz, agora é para sempre mesmo. É para sempre, sabe? Se eu sou filho, eu sou capaz de ficar aqui para sempre. Não importa o que aconteça. Eu não vou me frustrar, eu não vou me envergonhar, talvez eu me frustre, na verdade, melhor, né, dizendo. Talvez eu me... Mas sendo filho, eu vou permanecer aqui para sempre, nessa casa. Não obstante minhas fraquezas, exatamente. Mesmo que qualquer coisa aconteça. Mas eu sou filho do meu pai. Eu sou filho de um pai que me ama. E sempre vai me amar. Não dá para deixar de ser, na verdade. Então, é o exercício da consciência. Que é a mesma dinâmica do matrimônio. É como se a pessoa... Eu elegesse a pessoa para ser minha parente. Eu penso assim... eu não tenho como deixar de ser filho da minha mãe. Por mais que eu brigue ou faça as piores atrocidades, sempre serei, né? Então, exatamente. A minha esposa sempre será a minha esposa e eu serei dela. Isso não pode mudar.
Porque é um perigo, as pessoas não criam esse nível de consciência até que isso se torne um valor. Porque sempre fica uma opção, né? Se der muito errado, eu saio e tal. Exato. Né? Então essa dinâmica, né, de a minha vida não é mais minha, essa é a minha vida. Isso é uma coisa que tem que sempre ser lembrada, né? Renovada para enraizar um valor. Né? E o sim eterno, né? A graça de um sim eterno. O mundo de hoje treme nas bases quando fala de um sim eterno, né? Quando fala de um sim, quando fala de uma escolha. Exatamente. Assim, se falar de... Você tem que escolher. Realmente, assim, a nossa geração... a nossa geração já era uma geração, né, que tinha suas dificuldades de escolher, né? A geração de hoje ainda mais, uma vida muito líquida, uma coisa muito volátil, escolhas que é uma coisa hoje, amanhã já é outra, né? Sem compromisso. Só que isso gera uma extrema frustração na vida, porque nós fomos feitos, a nossa natureza foi feita na nossa criação para escolher, para a gente dar um sim, e isso faz a gente feliz. E não só o sim que eu dou me faz feliz de forma egoísta. A gente sempre pensa muito de forma egoísta. Eu fico tentando treinar minha cabeça para parar de pensar de forma egoísta. Dá um agoneio no juízo, como diz aqui no Ceará. Porque até mesmo o meu sim feliz, ele é causa de felicidade nos outros. Um exemplo, você é casado com a Cibele, né? Os meninos, tudo. Rapaz, a gente vê a família de vocês unida e perseverando, e sendo fiel um ao outro, e lutando. Aquilo ali causa uma felicidade. A felicidade de vocês é uma primeira consequência. Mas quem vê ao redor e quem está ao redor sente essa felicidade. Assim como a gente sente a frustração de alguém que não conseguiu ser fiel ao seu sim. Um pequeno sim do dia. Hoje eu vou pra academia. Tô precisando voltar mesmo. Hoje eu vou pra academia. Não olhe para mim. Aí eu chego no fim do dia. Caramba, eu rezei hoje. Eu fui pra academia. Cumpri minha promessa. Eu disse que eu ia 2 vezes. Pô, eu cumpri minha promessa. Você termina o dia, não é só uma sensaçãozinha de felicidade. Não, você se sente mais completo com aquilo ali. Quando você eleva isso a um plano divino, a um sim que eu coloco diante de Deus que me criou, e eu vou sendo fiel a esse sim. É por isso que o Papa Francisco diz, só existe uma tristeza na vida, é a de não ser santo. É a de não ser fiel ao sim que eu dou, né? No fim das contas. Mas é um negócio muito, muito bonito, né? Fazer escolhas. Chega o tempo que a gente tem que fazer as escolhas da gente. Para ser padre, eu tinha que renunciar a muita coisa. Para você escolher a Cibele, tu teve que renunciar a muitas coisas e renuncia hoje. Outras pessoas, mas a própria vida, o estilo de vida, as coisas que fazia, deixava de fazer. Ainda mais quando vem os filhos, você vê lá, agora que é outra vida mesmo. Outra. Uma coisa é se você não ter filho e ter uma mulher e viajar e fazer as coisas, né? Pois é. Mas é outra vida. Mas assim, Deus vai ensinando de uma maneira tão paciente, eu não sei se é só comigo, acho que deve não ser só comigo não, que isso aí seria um egoísmo também, né? Mas ele é tão assim, poxa, cuidadoso e espera, né, o tempo e vai me preparando para as coisas que vão acontecer mais intensamente no futuro, então vai apresentando, vai me formando, vai me amadurecendo. Deus que está acima do tempo, inclusive, sabe, o Pedro precisa disso aqui para chegar aqui e viver aquilo ali, né? Paciência divina, né? É uma coisa muito incrível, né? É uma das coisas que eu mais falo, às vezes, rola muito, né, nas confissões, da pessoa chegar com o pecado da impaciência, né? Coisa mais normal do mundo. Eu, tu, eles, elas, nós, vós. Mas uma das coisas que eu sempre penso quando eu penso na minha impaciência, primeiramente, né? Ou quando eu tô aconselhando alguém, Jesus, como é que ele é contigo? Como é que é o tamanho da paciência de Jesus com as tuas imperfeições, né? Bem, aí a pessoa pensa um pouquinho, né? Espera muito. Espera muito. Perdoa sempre, né? E espera... E eu diria mais, sabe? Pelo menos mas não vou ser egoísta também, não. De pensar que é uma experiência pessoal, né? Mas espera feliz, sabe? Por mim. Exato. Espera com um sorriso no rosto, e sabe? porque sabe mais e vê além e entende de onde vem também.
as nossas fraquezas, os nossos enganos, né? Os nossos vícios e Não. tal. Conhece a tua história muito antes de você nascer, todos os seus antepassados, as coisas que você herda e tal. Tem tantas explicações para tudo, né? Não tirando a responsabilidade da gente, do que a gente escolhe viver, mas a gente tem uma história, que a gente já nasce com uma história no nosso DNA também, né? Eu tô tentando lembrar quem era, se era Mas eu posso estar redondamente enganado, depois a gente procura. Mas ali pelo medioevo, né? Você pega ali 1500, 1600. Não sei se era São Francisco Xavier ou se era Santo Inácio, um dos dois. Eu passei um tempo meditando nessa patrística, né? Desse dia que eu li. E agora eu me confundo todo. Se eu não tiver anotado ou se eu não tiver lido essa semana, eu me confundo muito. Mas eu achei tão interessante porque o santo ele estava lá na Idade Média. Você pensar, o tempo da cristandade. E ele falava assim, o mundo de hoje, ele está chegando a um ponto em que nós só poderemos evangelizar os povos com luvas de veludo ao falar de Cristo. Aí ele termina assim. Isso há 600 anos. 600 anos atrás, 500 anos atrás, aí o cara... Aí ele termina assim. E o que importa se nós tivermos que usar essas luvas de veludo? Se no fim das contas, esse homem se converter a Cristo. Pois é. A gente hoje tem... Muitas vezes a gente vê esse movimento na igreja, que é um movimento muito contrário ao que João Paulo II falou do novo milênio. O mundo do ano 2000 para frente será evangelizado pela misericórdia divina. O pessoal pensa na misericórdia, pensa que a misericórdia é besta, como diz aqui no Ceará. Sou muito cearense, viu, gente? Desculpa aí. Ótimo isso. Não, pensa que a misericórdia é besta, assim, que é aquela coisa de ficar só abraçando. Não, a misericórdia é eficaz, ela converte. Mas a gente vai vivendo, às vezes, um movimento em que as pessoas vão... Não, nós precisamos de anátemas, nós precisamos de excomunhões, nós precisamos de... Não, a gente não pode negar falar a verdade. É verdade. Nós precisamos ser fiéis à verdade. Mas se para que eu chegue naquele coração ali que está buscando a Deus, está buscando de modo sincero, ou que ainda nem sabe como buscar... Não está na hora de condenar. Não está na hora de condenar, talvez esteja na hora de eu contar tocar... as punições, né? De eu tocar aquele coração com luvas de veludo mesmo. Se Deus é o Pai que corre na sua direção quando você está chegando todo destraçalhado... Filho pródigo. Deus é esse. Não, mas eu sei, mas vem. Primeiro Jesus entrou na casa de Zaqueu. Primeiro ele foi, conheceu Zaqueu, ficou escutando as pessoas julgando ele. Ele entrou na casa de um pecador. E como era o nome de Zaqueu? Zaqueu significa... o significado do nome de Zaqueu é o puro. Cobrador de impostos. Bonito, né? Isso. Cobrador de impostos é o quê? Um impuro, né? Ainda mais... E é um impuro de alto escalão. Porque o cara, você imaginar Zaqueu, um judeu que está servindo aos romanos, né? Então, assim, está servindo ao povo que está oprimindo a gente aqui. Então, é um impuro de alto escalão, né? Não é qualquer impuro, não. Jesus entra na casa... Hoje eu vou para a tua casa, Zaqueu. E ele vai, e todo mundo fica condenando Jesus, e Jesus acolhe Zaqueu. Pela experiência da misericórdia recebida, Zaqueu, o que acontece com ele? Eu vou devolver, se eu defraudei alguém, 4 vezes mais vou entregar, etc, etc. E Jesus termina, hoje a salvação entrou nessa casa. O que Zaqueu se torna? O puro. Zaqueu se torna aquilo que ele era, mas que ele tinha perdido. E é uma coisa interessante, assim, estudando Bíblia, por que a gente sabe o nome de Zaqueu, sabe que ele era de baixa estatura igual a mim, sabe todos esses detalhes? Porque provavelmente Zaqueu era um membro da comunidade cristã. Era um conhecido. Então as pessoas escutaram aquele testemunho daquele homem nos primeiros tempos. E perpetuou, né? Perpetuou e sabiam inclusive de detalhes. A gente não sabe dos detalhes de todas as curas. Ele permaneceu. E aí a história continuou, né? Se Jesus tivesse chegado assim, Zaqueu, é o seguinte, você não sei o que, não sei o que. E tu sabia? Tu tá excomungado, viu? Você não chega assim. E se você não acreditar em mim, vai pro inferno. Pois é. Chega
Não adianta nada. Né? Nada. Só piora, na verdade. Eu creio mesmo, e não só creio, mas junto com a igreja creio, né? Porque amo a igreja católica de todo o meu coração. Eu creio em uma evangelização que toca com luvas de veludo, a partir da misericórdia e apresentando esse Deus. E que não deixa de falar a verdade. A verdade sempre, né? Com a verdade, porque a misericórdia pede a verdade. E você vai aos poucos, bem, aqui não é bem assim, aqui é assim. Com essa paciência divina, cuidando de cada alma, e cada alma recebendo esse amor divino. Já pensou se Deus tivesse chegado? Eu tive minha experiência com Deus no acampamento de Jovem Shalom. 19 de janeiro de 2007 foi o momento ali da oração, a efusão do Espírito Santo, que tudo mudou dentro de mim. Jesus, ele me jogou um banho de amor. Eu não sabia o que fazer, eu só queria ser de Jesus depois. Mas foi aos poucos, eu namorava, mudei meu estilo, mudei os lugares onde eu andava, fui transformando aquele orgulho que existia dentro de mim. Se Jesus tivesse falado tudo pra mim de uma vez, tivesse jogado todas aquelas condenações que eu tinha, e que eu sou um pobre pecador, né? Mas que eu nem sabia que tinha, E se Jesus tivesse me dito outra coisa, né? Tu vai ser padre, viu? Acho que eu tinha corrido. Pois é, tudo no tempo certo também, né? Tudo no tempo certo. Imagina. Né? E se contar minha vida toda, eu acho que eu piro, né? Não dá. Tem que ser, né? Já pensou? Pedro, é o seguinte, você vai fazer isso, ele tá morrendo dia tal. Eu falei, não, peraí. Vou bater a cabeça na parede até esquecer. Não, né? São coisas muito sérias, né? Mas que ao mesmo tempo... Rapaz, é muito consolador, né? É muito consolador. Mas esse é o verdadeiro processo de santificação. Porque as pessoas, quando ouvem santidade, não conseguem ligar isso a algo real. E a gente ouve Moisés, estou falando isso a gente. Ouve Moisés há 42 anos falando a mesma coisa. Tem dia que eu falo de novo, mas precisa, porque... Porque precisa, a gente precisa ouvir de novo. E a gente tem uma dificuldade, sabe-se lá por quê, de entender que santidade é isso, é tirar a pessoa da lama e falar, vem aqui, vem se limpar, eu amo você. E esse já é o início do processo de santificação. O que gera em nós é uma resposta. Claro. Poxa, que bom que você me ama, eu te amo também. Obrigado por me salvar. Daí para... É tudo lucro depois. Te amo, Jesus, te amo de novo. Vem me amar primeiro, eu te amo também. Me faz melhor. E a santificação é isso, a conversão diária, né? E com os jovens isso é muito bonito. É porque eu realmente sou apaixonado assim pelos jovens, né? Pela evangelização dos jovens. É muito bonito. Porque o jovem chega, ainda mais hoje em dia, você tem que fazer a catequese básica, né? Muitas famílias realmente não sabem. Não sabem. Tem um jovem que eu ensinei, teve um senhor, agora no leito de morte, que eu atendi, que eu ensinei ele a fazer o nome do pai, ele foi batizado, recebeu a crisma em estado grave, né? Aí me comuniquei com... Eu nem sabia que dava para fazer isso tudo. Não, sim. Ele recebeu batismo, crisma e primeira Eucaristia. Foi a única pessoa que eu crismei na minha vida. Meu Deus. Na mesma hora? Tudo na mesma noite. Confissão e tal? Tudo. Ele proibia o filho dele, assim como a esposa faleceu, né? E faleceu na graça de Deus. Isso é muito bonito. Sim. Que graça, né? Que o padre tem de testemunhar isso. Então, o filho era da obra, mas ia escondido, da obra Shalom, né? Participava dos grupos de oração, ia meio escondido para lá. E o pai dele numa situação de saúde, câncer muito pesada, já em casa, desenganado pelos médicos, né? E então, o filho dele foi conversar com o pastor do grupo de oração dele, né? E o pastor pegou e disse, será que teu pai não quer uma bênção? Não sei o que. Na verdade, ele pegou e disse, né? Será que vocês não podem fazer uma oração pelo meu pai? Aí eu acho que foi o pastor, salvo engano, que pegou e disse assim, você não quer que a gente consiga um padre para ele ser batizado, não? Porque ele não é batizado. E o filho dele também não é batizado. E vai se batizar agora, se Deus quiser. Ele também não era? Ele também não era. Ele faz o processo todo, né? Sim. Ele tem condições, mas ele
ele não era batizado, por quê? Porque o pai não deixava. E o que era que o pai... O pai, uma rejeição enorme à igreja, assim, eu acho que ligado assim, à história de vida dele, traumas, etc., que ele teve, traumas com ele mesmo, assim, uma vida realmente muito distante de Deus, e aí não se sentia acolhido nem por Deus nem pela igreja. Né? Tinha que ter alguma coisa contra também, né? Pra poder não deixar, né? Uma coisa... Com certeza. Uma coisa contra mesmo, assim. E aí a gente não crê somente numa explicação humana, existe toda uma explicação espiritual. Mas o que importa é que o pastor dele ousou, me passou uma mensagem, tem uma aqui o pai desse... maravilhosa. Demais. Foi uma ciência maravilhosa mesmo. E aí ele perguntou, pai, tem um padre disponível. Aí ele começou a ver o pai dele vez ou outra rezando. Sim. Rezando do jeito dele, né? Obrigado. É? Rezando do jeitinho dele a Deus. O pai começou a rezar? E ele pediu, sabe o quê? Ele comprou pela internet, ele já no leito de morte, tiraram assim uma casa muito simples, tiraram no quarto as coisas todas, ficou ele, e ele pediu a Santa Ceia. Eu não sei o que aquele homem tinha com a Santa Ceia, talvez tinha na casa da avó, tem muita ligação assim, afetiva, né? Era a ligação que ele tinha com Deus, a Santa Ceia. Aí ele botou a Santa Ceia atrás, aí ele me mostrou, até abençoei, e ele disse, meu filho, eu quero ser batizado. Puxa vida. Eu quero ser batizado. Aí ele, pai, você crê e fez uma pequena catequese ali, é isso mesmo que você quer? Eu estou arrependido de tudo. Rapaz, pois esse homem, eu cheguei lá, eu me lembro que eu saí de uma reunião, eles me passaram a mensagem, rapaz, hoje mesmo eu posso ir. Peguei os Santos Olhos, né? Perto? Não, era meio distante, na Bela Vista. Do outro lado da cidade, mas assim, eu fui 9h30 da noite. Eu cheguei lá e eu me lembro que quando eu cheguei, aí eu falei, olha, seu fulano, eu tô aqui, seu filho me chamou, eu sou padre, né? E hoje eu posso lhe dar tudo se assim você quiser. O que é que a gente pode receber aqui? Eu estou com Jesus Eucarístico aqui comigo e eu posso lhe dar o batismo, a confirmação, o crisma e a primeira Eucaristia. Fiz as minhas consultas, né? Eu sou padre novo, então eu fiz minhas consultas com alguns padres e pedi, mesmo, né? E pedi a permissão, né? Tem que pedir? Eu pedi a permissão ao pároco daquela região, porque como eu estava ali no território dele, a gente sempre tem essa cordialidade. É uma gentileza, né? É uma gentileza. Em um caso extremo, eu poderia também avisar depois, mas como eu tinha um tempinho, eu peguei e avisei. Faz bem. E aí eu sei que esse homem, ele ia rezando com a gente, fechava os olhos e começava eu, em nome do Pai, aí ele não sabia fazer. Aí eu, vamos tentar comigo? A gente fez, em nome do Pai, não sabia do Filho, mesmo, do Espírito. Não sabia. Nunca nem viu. Ele era junto, né? Pra mim é tão inacreditável. Inacreditável. Isso, né? Ele não sabia rezar Pai Nosso e Ave Maria. Não sabia rezar Pai Nosso e Ave Maria, mas o nome do Pai é o mais incrível. Né? Ele não sabia fazer direito, ficava meio confuso. Ele fez tipo assim, uma coisa meio... isso eu já vi. Uma coisa meio sem saber, né? Fez um losango, assim. E a esposa dele, eu sei que ela ficou responsável e ele aprendeu. Eles me escreveram por um tempinho. Ele aprendeu a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria e rezava todo dia, né? Recebeu a crisma e esse homem chorava. Aí eu falei, nem confissão você precisa aqui, porque Deus já te perdoou de tudo no batismo. E esse seu batismo, talvez, aparentemente, seu fulano, chegou tarde, né? Porque talvez você já conhece a idade, mas nunca é tarde se a gente se arrepende e se a gente deseja de todo o coração amar a Deus. Esse homem chorava, aí ele falava assim, eu me arrependo. Quando ele foi dizer eu creio, né? Para cada, né, no momento ali do credo, eu renuncio a Satanás, todas as suas obras, etc. Ele dizia, renuncio. E renunciava chorando. Caramba, bonito. Eu quero ser esse cara, pelo amor de Deus. Muita fé. Eu creio. Só que, e ali a família, a mulher dele e o filho, ficava assim, admirando o milagre. Era um negócio muito bonito. E tá na casa do Pai.
Mas aí você atendeu a confissão porque faz parte. Não atende confissão. Ah, não? Não. Eu falei que nem precisava de confissão. Não, entendi, mas eu pensei, mas mesmo assim atendeu porque ele tinha consciência de pecados, então mesmo que o batismo apaga. Já lavou tudo. Já lavou tudo. É uma vida nova. Porque imagina que tudo. Ele morreu no batismo e nasceu de novo. Então lavou o pecado original, mas um adulto que já sabe o que fez e sabe dizer o que fez. Aqueles adultos que a gente vê, por exemplo, na Páscoa, na Vigília Pascal, eles não fazem a sua confissão, só faz a confissão dos pecados depois, após o batismo. Batismo, comunhão. Eu não sabia que era assim. Pois é. Batismo, crisma e comunhão, né? Na verdade. Batismo, crisma e comunhão. Olha, eu tenho a primeira pergunta aqui. Ainda nem começou, né? Não, a primeira porque é fora de ordem mesmo, mas é que eu anotei porque foi a mais recente. Você falou um pouco da sua avó e eu queria saber se você quer falar um pouco dela. Olha só o que está escrito. Quem foi Maria da Conceição Pessoa de Carvalho? Eu decorei o nome no dia que você estava celebrando no funeral. Porque eu vi que você tem uma ligação, né? Muito bonita. A sua família toda, né? Família e ela linda. foi uma pessoa importante para você e para a sua família. Se você quiser aproveitar o espaço e falar um pouco. Demais. Como não falar da vovó? Ela, graças a Deus, eu ainda tenho minha avó por parte de mãe viva, né? Mas a vovó Conceição, ela sempre foi uma mulher de muita fé, né? Mas uma coisa que me ligou muito à vovó Conceição foi quando eu estava saindo de casa para ser missionário. Porque não foi fácil sair de casa. Quando eu saí de casa, eu tinha 18 anos, fazia engenharia civil como meu pai, já estava ali no escritório de projetos que ele tinha. E foi uma situação que para ele foi muito difícil, né? Ele perdeu ali um filho com 18 anos, sair de casa já é difícil, né? Mas aquele filho que ia pro jogo do Ceará com ele, fazia tudo, né? E um dia, e o papai às vezes dava umas explodidas assim, contidas, né? Mas de muita dúvida, será aquilo ali mesmo, né? Teve uma vez que, né, para você saber como era o temperamento da vovó, né? A vovó era desbocada, como a gente disse. Tava lá na casa dela e aí ele pegou e começou a dizer: como é que pode? Tá saindo de casa. Tá saindo de casa nessa idade. Não sabe nem como é que vai ser o amanhã. E vai deixar a faculdade, largar a faculdade. Sempre a faculdade, né? O problema. Vai largar a faculdade desse jeito. E se não der certo? E não sei o que. Ela só disse: Humberto, cale a sua boca. Eu sou sua mãe, né? O parêntese ela não falou isso, mas eu sou sua mãe, né? Aí ele se assustou assim, papai sempre teve um respeito muito grande pela vovó. E não era desse jeito que ela costumava falar com ele? Não, assim, falar alto e tudo, mas quando precisava ela falava. Sim. Cale sua boca. Nossa Senhora tá vindo buscar o que é dela. Você não lembra que você entregou o Vitor a Deus naquele dia que ele ficou doente da meningite? Eu tinha dias de vida, nem sabia direito dessa história. Você não lembra? Agora Deus e Nossa Senhora estão pedindo o que é dela. Estão pedindo de volta o que é dela. Deixe Deus fazer o que ele desejar do seu filho. E o papai se calou. E ao longo assim, da minha vida, sempre foi assim, uma grande referência de uma pessoa feliz. E uma pessoa feliz, realizada. Isso é um valor que eu trago comigo, sim, sabe, Pedro? É uma coisa que eu aprendi muito assim com ela. É a pessoa ser feliz com o que ela tem, nos desafios e nas alegrias daquilo ali. Uma pessoa extremamente apaixonada pelo vovô. Os dois eram assim, super intensos, mas eu me lembro de todos os natais da família. Tem a história do Natal da família. Natal e as festas de família. Eles sempre arranjavam um jeitinho de fazer uma homenagem um pro outro. Coisa linda, assim, de ver, isso, né? É muito bonito mesmo. Muito bonito, E na assim. comunidade de vida você vê muito isso também, muito, né? A tua vida foi uma continuação, né? E esses últimos tempos, né, assim, quando eu fui morar em Roma, aí ela participou muito intensamente, né, de tudo. Mas ela foi para Roma e lá em Roma a gente ligava muito para ela. Sempre foi uma grande apoiadora da minha vocação, a vovó sempre teve essa característica de apoiar todo mundo. Era aquela pessoa assim coisa boa. É lindo de ver, assim.
e de uma caridade extrema com todo mundo. Uma vez eu cheguei na Kombi da comunidade, dirigindo a Kombi, tava lá pertinho, gente, bora dar uma passadinha aqui na vovó. Ela ficou com pena, uma Kombi velha, ruim, que a gente ia de Fortaleza para outra cidade, Aquiraz. Ela ficou com pena, meu filho, você andando nessa Kombi, não sei o que. Aí ela botou na cabeça dela, quando ela tinha uns 80 e poucos anos, ela morreu com 93, muito lúcida. Ela botou na cabeça dela que eu tinha virado São Francisco de Assis. De Kombi até que tava boa. De Kombi, São Francisco nem de Kombi turbinado, né? Aí, esse menino aí deixou tudo, é um São Francisco. Eu falo, não é bem assim, calma, vamos com calma. Mas esse é o espírito. Aí ela lembrava das histórias, mas ela sempre apoiou muito minha vocação. Aí quando eu fui para Roma, que estourou a pandemia, que eu ligava para ela, aí ela me dizia assim, meu filho, será que eu vou lhe ver padre? Aí eu, vó, você vai me ver padre. Não se preocupe não, daqui a pouco é só um respirozinho aqui em Roma e já eu tô indo aí para Fortaleza. Não sei onde eu vou morar, mas eu já tô por aí. Ela viu uns 5 meses. Ela viu 5 meses de padre. E ela viu até o último dia, né? Porque, o que aconteceu? Ela passou uns dias, assim, o mês de maio, muito intensamente com meu pai e minha mãe, porque meu tio que sempre estava com ela e tudo, graças a Deus, né? Todos os filhos, assim, apaixonados por ela, né? Mas ele fez uma cirurgia e estava com algumas coisas, então papai e mamãe deram um apoio maior e realmente foi um presente para a nossa família. Então ela fez curso de crochê no último mês de vida com a minha irmã, aos domingos. Nossa. Já pensou a pessoa com 93 anos? Ela ia fazer 93 agora em agosto, na verdade. Já diz 93 porque faltou pouco, era né? incompleto, né? Ela participou do meu aniversário, almoço, tarde e jantar. Tudo. Participou de tudo comigo no meu aniversário, 22 de maio. É o nosso. É o nosso, é verdade. A gente é xará de aniversário aí. Foi pra tudo. Aí participava da minha missa, é um dos momentos que eu mais lembro dela, é na missa da Parquelândia, que eu celebro aos domingos. Porque ela sempre sentava num cantinho. E ela é uma pessoa muito engraçada. Ela ia no Shalom? Ia no Shalom. Ela dizia para as irmãs, eu já tô quase virando do Shalom, depois que meu neto virou padre e diácono. Não, ela teve uma vez que foi outro padre. As coisas irreverentes dela, né? Eu não disse para ela, eu não vou celebrar hoje. Então ela foi, achando que era eu. Quando ela viu um padre estranho entrando. Aí ela só olhou pro meu tio e disse assim, cadê o meu Vitinho? Ela dizia assim, cadê o meu Vitinho, né? Aí ela olhou assim, aí esse é outro padre. Aí, pois parece que não é ele hoje não. Ela olhou pra pessoa do lado que ela não conhecia, disse assim, você gosta desse padre? Eu gosto mais daquele novinho. Tipo, me defendendo. Propaganda, né? Fazendo propaganda. Quando o padre terminou a homilia... Esse aí não é bom não, sabia quem era. Desse jeito. Aí eu vou, não acredito, não. Fiz que você eu gosto do meu baixinho, neto. Aquele baixinho. E ela passava a missa aqui assim. Rezava todo dia e tudo. Aí rezava o terço todo dia. Muito Mariana, muito Mariana. Mas aproveitou tudo. E realmente ela estava comigo uma semana. Na outra, ela se internou porque estava com dificuldade de engolir. E eu acho que foi uma graça de Deus, porque ela já estava em metástase. Pulmão, garganta... O que era? Intestino... Câncer. Foi, assim, câncer que pegou tudo, mas ela não sentiu nada. A gente até perguntou pro médico como é que ela estava vivendo tão bem e do nada ela parou de engolir. E aí foi que a gente descobriu. Às vezes a pessoa, quando tem muita vontade de ver, não sei se foi uma desculpa médica ou se... Mas eu acho que tem muito sentido isso. O cérebro mesmo... Ele anula certas dores, né? Ela falava no dorzinho nas costas, alguma coisinha aqui e acolá, mas nada demais. Não, mas isso é comprovado, né? Total. O cérebro que emite os desconfortos e dores e tal. Então, pessoa feliz, exercitou a alegria uma vida inteira. Uma vida inteira, exato. Então não vai ser uma dorzinha que vai incomodar e que vai impedir, né, de viver do jeito que ela... Mas eu tive a graça... Que é um outro ensinamento também. Né? Demais. Né? Não, e eu tive a graça de dar tudo que eu podia para ela, né? Tudo que eu podia como padre para ela. Então eu celebrei... Eu tinha dado a unção dos enfermos dia 25 de maio. Dei outra no hospital, né? Eu celebrei uma missa no hospital para ela. Juntei lá, peguei todo o material, celebrei a missa para ela. Família toda ao redor. A gente tem a foto muito linda. É no quarto mesmo do hospital. E ela muito emocionada, né? Aí foi tendo a visita das irmãs e eu consegui ir todos os dias lá. Todos os dias eu fui no hospital, acabava o trabalho no Shalom, eu corria para lá e rezava o terço.
Ia para lá, Nossa. corria para lá, fazia... Ela conseguiu o viático dela, ou seja, a última Eucaristia, a última viagem, viático, né? Uhum. Ela recebeu na quinta-feira, ela morreu no sábado, ela recebeu na quinta-feira. E ela conseguia fazer piada e tudo no leito do hospital e tossia. Quer dizer, mas conseguiu engolir. Eu quebrava a Eucaristia quase com o tamanhozinho de um grão de arroz, né? Assim, um pouquinho mais que um grão de arroz. E ela deixava se desfazer na boca. Me lembrou Santa Teresa querendo comer todas as hóstias e o padre... É Jesus aqui, tá? É Jesus aqui. E aí eu, assim como padre, eu tive a oportunidade de celebrar missa de corpo presente, 2 missas de corpo presente, o enterro. Nunca tinha feito nem a bênção da areia que foi jogada em cima do caixão. Tudo que ela tinha direito eu pude dar como padre, né? A última a gente foi sétimo dia ou foi um mês? Sétimo dia. Sétimo dia. Um mês vai fazer no próximo dia 15. Eu quero ir, tá? Que eu tô agora. participando de Na todas hora. aí. Na hora. E ela... Não, assim, eu sou muito grato a Deus, porque era a coisa que ela sempre... Toda ligação ela perguntava, será que eu vou lhe ver, padre? E ela foi para todas as ordenações, foi para as minhas missas, né? Uhum. E toda missa ela ia lá me dar um abraço. Eu sou a avó do padre. Mas não chegava se amostrando, não. Era só para dar a carteirada, né? na sala da liturgia, na sacristia entrar. E foi uma... É uma alegria, ela está expressando uma alegria dela, né? Eu tenho uma gratidão muito grande a Deus, assim, porque ele me permitiu que minha avó Conceição, ela me visse padre durante esses 5 meses intensamente. Ela quase ia para 2 missas por semana, morando muito longe, né? Eu morava onde? Em Parquelândia. É longe mesmo, relativamente. Né? Então ela ia para a missa da Parquelândia de domingo, sim. Mas muitas vezes ela vinha e ela comungava comigo. Rodava a igreja todinha, mas comungava comigo. É ali que eu comungo. Muito legal. Uma vez eu pedi a benção a ela, me veio automático. Eu descendo assim do presbitério, e me veio automático, eu ainda de padre. Aí eu olhei para ela e disse, benção, vó. Já tinha acostumado, né? Eu já dou a benção, assim, basta eu ver que eu dou a benção. Aí ela ficou travada, sem saber. Não? Aí ela, você não pode me pedir a benção, você está celebrando a missa. Acho que ela já não... não tem nada escrito que eu não possa também, né? Então, tipo, né? Foi só uma trava mesmo. Aí, muito automático, muito espontâneo, mas a gente riu por meses dessa história. Esse é um... Aí ela dizia, chamava a gente de doidinho, né? Isso é um doido, isso é um doido. Como é que pode? Me pede a benção no meio da missa, eu fiquei travada. Não sabia gente, que... pelo amor de Deus. Não, deve ter sido engraçado mesmo. Foi fantástico. Você falou da data de 2007, da tua... E eu até hoje eu nunca tinha lembrado da minha experiência com a Campus também, que foi... Talvez tivesse sido 1 ou 2 semanas antes. Foi mesmo? Porque os acampos no Rio eram em dezembro e terminavam no último dia do ano. 31, é verdade, tinha essa história. Era entre Natal e Ano Novo, né? O do Rio de Janeiro. Justamente, logo depois do Natal, pai, tem que ir para o acampus. Já era naquele Vale das Águas? Não, a gente mudou depois. Quando me puseram para ajudar lá no Projeto de Juventude, aí eu falei, gente, a gente precisa sair dessa casa porque é enchente toda vez, não tem espaço, não tem estrutura. E ali em janeiro, as pessoas acampam na grama molhada, é muito difícil, a gente precisa... E o pior, agora você falou desse Vale das Águas, eu fiquei com uma sensação de que eu estraguei o espírito do acampus, porque as pessoas não acampavam mais, cada um tinha um quarto maravilhoso. Aí eu falei, será que o Ronaldo tá muito bravo comigo porque eu estraguei, Ronaldo Pereira tá... Você estragou tudo, né, no Rio de Janeiro. Mas aí depois eu fui ver, não, é normal, e tem em outros lugares. Eu fui lá ano passado. E aí, mas a gente mudou para lá em 2010, se não me engano. Mas era lá em Itaipava, meio Petrópolis, uma cidade que a gente não sabe o nome direito, mas fica entre ali, né? E eu nunca tinha lembrado da data até agora, quando você falou. Foi o quê? Primeira semana de 2007? 19 de janeiro de 2007. Final do Terceira, mês. sei lá. Então, final do mês de dezembro. Então, com certeza eu sei a data da efusão do Espírito Santo, que é no dia anterior, né? Na véspera, né? 30. Dia 30 de dezembro de 2006.
Foi no Rio de quase. Janeiro. A gente foi quase contemporâneo de acampamento. Foi contemporâneo, né? Porque Foi, totalmente. Que Só não foi na mesma engraçado. cidade, mas foi. é verdade. E eu até escrevi aqui, porque eu não posso mais esquecer. Essa é uma data marcante. O João Bala rezou por mim. O João Bala rezou por mim na minha fusão do Não, Espírito Santo. não. Tô falando muito sério. Não, para. E quando, esse 19 de janeiro de 2007, quando eu falo da efusão, porque foi o momento mais forte, o João Bala impôs as mãos, ele que rezou por mim na minha efusão, saiu lá do meio, foi rezar diretamente em mim, e teve uma visualização que era como vários capítulos da minha vida, e eu vi essa visualização ao mesmo tempo que ele proclamava, e a partir dali, como se fosse um capítulo novo da minha história. Mas eu chorava, e ali eu já senti a minha eleição. Pois foi o João Bala também. A visualização foi igual? Eu não me lembro mais, só que eu lembro que ele rezou por mim e foi a única vez na vida que eu repousei no Espírito. E eu estava sentado no chão, então eu fiquei de lado assim, e ele ficou preocupado se eu estava me entortando e tal, ele ficou tentando. E foi a única vez que eu repousei, mas é uma sensação difícil de descrever para quem nunca experimentou isso, porque não é que você esteja desmaiado. Não, mas você está consciente. Você mas também, ao mesmo tempo, você está entregue. É um estado, eu não sei descrever, é um estado assim, você está deitado ali, mas você não fez de propósito. Sim. É uma coisa meio difícil de E uma dizer. sensação de cura, né? Ao mesmo tempo, Totalmente. de uma paz, um shalom, né? Assim, olha, eu estou nas mãos de Deus aqui, eu me entreguei e ele está fazendo. E foi a única vez, e foi marcante, porque justamente quando eu saí dali, e eu estou falando isso tudo meio como um prenúncio para perguntar sobre você, assim, tá? Para vocês que são implicantes comigo, então acham que eu estou falando muito. Mas quero contar sobre mim também, hein? Ah, tem todo direito, cara. Mas o podcast é teu, quem manda tu. Ali foi o início de um processo que todas as pessoas que testemunham sobre a experiência com Deus falam, né? As coisas começaram a mudar na minha vida, radicalmente. Eu já não pertencia aos lugares que eu ia. Eu já não me sentia mais como antes. Então, a minha vida começou a Tu podia até ir naqueles lugares, mas ao mesmo tempo você já não era o mesmo. Não foi mais exatamente, foi gritante, porque no dia 31 de dezembro, cedo, todo mundo se despede, tira foto, se joga na piscina, aquela coisa toda. Uhum. Peguei meu carro, fui embora, voltei para o Rio de Janeiro, contei minha namorada e fomos para Paquetá, que é uma ilha ali perto, né? Com amigos, passamos o Réveillon na casa de um desses amigos. Eu passei o Réveillon inteiro pensando no Acampus, pensando na experiência que eu tive, pensando em Jesus, pensando que não é mais isso aqui. Impressionante, né? E ainda demorou, assim, uns anos para terminar esse namoro, mas naquele dia eu já sabia que não ia mais dar certo. Então tem todo um processo, assim, né? E Deus me permitiu ainda passar 3 anos para alguma coisa acontecer, divina, né? E você falou disso também, né? Então eu comecei a perceber coisas e o namoro que eu tinha, eu tive que terminar. Vamos voltar e contar a tua história desse ponto, mais ou menos? Uhum. Como é que você foi conhecendo Deus e Shalom e sacerdócio, né? Os chamados específicos e tal? Antes do meu Acampus, eu fiz crisma na comunidade, né? Eu fui convidado por uma amiga, uma grande amiga minha, que é inclusive da comunidade de Aliança hoje, a Agnes, né? A Agnes me chamou porque a avó dela era da Aliança. E a avó dela, uma coisa interessante, que hoje vive enferma na casa, coisa mais linda do mundo, né? Ela tem uma participação muito forte na minha vida que eu só descobri depois. Nessa história que eu tive meningite, quando eu tinha dias de nascido, o papai ligou para ela, né? E ligando para ela, perguntou para ela o que ele deveria fazer. Que ela rezasse por mim, mas o que ele deveria fazer? Porque ele lembrou, uma pessoa que reza, quem é? Aí pronto, e do Shalom, né? Engraçado, assim, já o carisma, né? Presente. É mesmo. E ela disse, você vai para uma missa, essas coisas, né? Assim, do espírito. Você vai para uma missa e na hora do ofertório você não vai dar dinheiro nenhum. Que engraçado, né? Parece receita, né? Você vai fechar seus olhos, vai passar o ofertório entregando seu filho a Deus. Quando você tiver feito isso, pronto, agora está nas mãos de Deus. E Deus vai cuidar do seu filho. Nessa história, papai foi, não sei se foi na Igreja da Piedade ou se foi na Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Até hoje eu tenho essa dúvida e meu pai não é muito exato com as coisas. Mamãe disse que foi na Piedade. Ele às vezes disse que foi em Fátima, então tem essa dúvida aí.
Eu vou nas duas e agradeço. É. Aí é mais fácil. A conexão é a mesma, né? É tudo Nossa Senhora. Então, só muda o sobrenome. Mas aí eu sei que ela... Essa minha amiga, né? Aí uma coisa interessante, né? Só voltando ainda para a história dessa cura, né? Que eu comecei a melhorar e ele colocou a medalha milagrosa, né? E tudo no meu berço. E aí eu melhorei e a gente atribui essa melhora da minha saúde rápida depois de um tempo de muito suplício, né? Há realmente essa entrega a Deus. E o papai conversou com um padre que celebrou uma missa de ação de graças pela minha saúde. Ele disse na sacristia pro meu pai: seu filho vai ser padre. Porque isso aconteceu comigo também, mas você vai ficar calado até o dia da primeira missa dele. Pois o papai não ficou calado. Nunca disse, ainda dificultou minha entrada. Assim, sofrendo. Ele não te contou que disseram isso pra ele? Não, nunca me contou. Eu entrei pro seminário. E ele tentou ainda que você não fosse. Não, que eu não fosse. Mas era o quê? Era um medo de te perder, talvez, né? Medo de me perder. A gente continua sendo muito próximo, né? Sim. Mas um medo mesmo. Porque você não mudou, então. É só porque realmente a tua vocação é específica de morar fora de casa e ser sacerdote. Eu sou missionário, né? E aí, ele teve muito medo de muita coisa, né? Mas o que aconteceu? Eu fui ordenado dia 22 de dezembro, né? E celebrei minha primeira missa no dia 23 de dezembro, privada, você estava também. Né? Tinha acabado de chegar de reciclagem de Natal. Era. Isso mesmo. E aí a gente foi para a casa comunitária e esse padre foi, Padre Rui, sacramentino, grande amigo da minha família. Primeira referência de padre que eu tenho na minha vida. E aí o Padre Rui disse assim: olha, a gente tem um segredo para lhe contar de uma profecia que foi feita lá atrás. E eu disse pro seu pai, ele contou a história. Gente. Aí eu, caramba, que loucura é essa? Como é que tu nunca me disse? E como é que ele guardou também tudo? Não, ele guardou. O papai me viu mandar a carta ir para o retiro dos seminaristas. Depois, dizer que não ia mandar carta, que eu não mandei carta de primeira. Depois teve uma intervenção divina em oração, numa reciclagem que eu fiz. E aí eu peguei e mandei minha carta numa madrugada, horas antes Meu Deus, da comissão ver lá, né? E eu mandei minha carta. E meu pai só vendo o movimento. Ele viu o movimento todo e nunca me disse nada. Nada. Não sei nem se minha mãe sabia. Não me lembro se eles contaram pra minha mãe. Eu acho que eles nem pra minha mãe contaram. Ficou entre eles dois. Caramba. E no dia foi muito significativo. Acabei de celebrar minha primeira missa, eu quero contar uma coisa. Essa coisa de filme. Impressionante. E aí pronto. Acabou de celebrar a missa e foi falar. Foi. A gente lá comemorando, fazendo um jantar. Não, era um café da tarde, lá na casa comunitária, da comunidade de vida. E eles me disseram isso. São sinais muito impressionantes. Mas que a gente só vê esses sinais se concretizarem se a gente der passos na fé, né? E aí, pronto. Então, tive minha experiência com Deus, fiz a crisma, não entrei em grupo de oração depois da crisma, foi em novembro. Então, passei dezembro e janeiro vivendo uma vida normal de um adolescente de 15 anos. Fui até para Pindoretama, eu me lembro muito desse dia, porque eu queria experimentar de tudo que eu podia, queria beber, talvez até naquele dia traísse minha namorada, que era um contravalor gigantesco de tudo que eu já tinha recebido. Graças a Deus não fiz nada disso. E realmente vivi uma noite muito estranha, porque todos os meus amigos estavam lá, vivendo a festa e tudo, e eu olhando pro show do Filipão e do Forró Moral. Filipão e Forró Moral, eu era roqueiro. Não sei nem o que é isso, você falou. Melhor. Aí, eu sei que eu tava lá nesse show de forró, sem gostar de forró, né? E olhando pra tudo e lembrei do convite pro Acampus. Era sexta-noite, no sábado eu voltei pra casa, né? Eu poderia ter passado mais dias, mas eu voltei pra casa no sábado. Domingo, eu fui pro Shalom fazer minha inscrição, segunda eu tava indo pro Acampus. Porque tinha um amigo, hoje Padre Saulo, que já veio aqui, que tinha me falado muito do Acampus, meu irmão já tinha ido, tinha falado do Acampus, e eu senti saudade de Deus. E aí eu fui para o Acampus, e aí realmente minha vida foi transformada, eu tive minha experiência com Deus, não vou me alongar muito, mas foram os 6 dias que eu descobri quem eu era de verdade, a vida impressionante, parou de ser preto e branco e se tornou colorida. Para todos os lugares que eu fui após aquilo ali, de repente a presença de Deus me acompanhava, uma coisa impressionante. E logo após isso... Exatamente isso. Não é? A presença de Deus me acompanha.
um lugar que eu não deveria estar ou lugar que eu deveria Exatamente estar, a isso. presença de Deus me acompanha, o amor de Deus me acompanha. Não é fogo de palha, não tem como ser fogo de palha. É A impressionante. experiência com o Espírito Santo. Não, e quem nunca foi, não entende quão é importante um grande presente de Deus, o acampamento de jovens. Ah. É impressionante. Eu acho às vezes impressionante um pessoal que teve sua conversão numa experiência de um seminário de vida no Espírito Santo, hoje criticando. Criticando, falando que isso aí é um absurdo, que a gente deveria estar. É uma linha realmente que cega muito Não, mas as a gente pessoas. reclamando tem tanto, na parte da música exatamente. também. Ai, Né? Concílio Vaticano, a gente entra em outra história. Já fiz até um podcast sobre isso. cansa, aqui. né? É um pessoal que cansa. É. Mas, enfim, vamos continuar a falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix não, viu? Vamos falar de coisa boa. Você acredita que até eu não sei nem o que é TechPix que as pessoas falam? Nunca viu essa... Eu já vi, mas eu nunca entendi o que é o produto, entendeu? O produto TechPix é 10 coisas em um, nenhum presta, né? Ela faz tudo e não faz nada. Eu nunca nada soube presta. o que era, assim, eu só sabia o nome, entendeu? Eu tinha um amigo meu que tinha uma TechPix. Era o que? TV? Era o que é isso? Não, cara, era uma câmera fotográfica digital que ele era um MP3, mas devia caber 2 músicas. Ele era um pendrive ao mesmo tempo, Não só que tirava não deveria foto caber nenhuma. nada. Batia foto de baixa qualidade, gravava vídeo de alguns Pelo amor, segundos. vamos falar de TechPix, não, pelo amor de Deus. É porque eram os programas policiais, programa assim, só desgraça, ou então de fofoca. Aí. Ok, vamos falar de coisa boa. Vamos falar agora de TechPix, a máquina mais vendida do mercado. Aí Enganou apresenta muita um troço horrível. né? A nossa geração viu isso aí, né? Eu lembro dessa fala, mas eu nunca entendi o que era. Pois é. Mas voltando. Né? Voltando, aí eu fiz esse caminho, entrei em grupo. O que eu queria? Eu queria ser de Jesus. Né? Então, eu tava no meu namoro, mas realmente, assim, não dava mais para continuar aquele namoro. Tive essa mesma sensação, ainda encontrei minha namorada, mas eu acho que 1 semana, 2 semanas depois a gente terminou, não foi fácil terminar. Não. Mas fácil, assim, mas assim, eu tinha, com sinceridade, eu não via mais futuro naquilo ali, né? E continuei, mas quando eu voltei pro colégio, eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos. Então todos os meus amigos eram assim, certo, mas bora conversar sobre outra coisa agora. Mas eu só conseguia falar disso. Uma coisa impressionante. Exatamente. Como contigo aconteceu, né? Isso, eu agora, acabei de lembrar, você falou, eu tava logo depois desse campus com a minha namorada e 2 amigos, um outro casal, e eu não conseguia parar de pensar em Jesus. E eu não saía nada da minha boca além disso. As pessoas falando coisas normais, eu não, porque Jesus ficava aquele clima. Um climão, Não, e com os meus amigos também, nada, né? o cara falando de Deus, né? Não, aí eu comecei a evangelizar os meus amigos, né? A gente abriu um grupo de oração no colégio. A gente, dia de sexta-feira, nossa penitência quaresmal era evangelizar. A gente saía 2 em 2. Aí eu levei a Agnes, depois que a Agnes não foi pro grupo, mas aí eu levei ela pro grupo de oração, a gente ficou no mesmo grupo. A gente foi evangelizando outras pessoas, chegou um ponto que a gente levou bem mais de 20 pessoas, 20 a 30 pessoas do colégio para o outro acampamento, né? E eu comecei eu tinha um desejo muito grande de mudar o mundo. Então, tinha forte isso aqui dentro de mim. Eu até pensava, será que eu vou ser político? Será que eu vou fazer uma coisa que... Eu realmente tinha essa coisa dentro de mim. Rapaz, eu quero mudar o mundo. Aí eu vi uma frase do Moisés que dizia assim, né? Que a humanidade só vai ser transformada se as pessoas conhecerem o amor de Deus, né? A humanidade, ela só vai conhecer... Não existe outro caminho para transformar a humanidade se não a partir do amor de Deus. Se não é bagunça em cima de bagunça. Joga pra cá, joga pra lá, mas... Soluções humanas para um problema que é profundamente divino e eterno. Soluções humanas interessantes, algumas extremamente necessárias, mas que não respondem o que o coração do homem pede. E eu descobri a minha paixão. A paixão do meu coração era ver vidas transformadas. A paixão do meu coração era ir para um acampamento desse agora servindo e ver a transformação da vida das pessoas. E eu comecei a realmente... Agora, eu não pensava em ser comunidade de vida e missionário, primeiro. Nessa altura ainda nem sabia direito o que era isso, né? Não sabia direito até que eu caminhei com a menina. Caminhar é um termo que a gente diz quando a gente está conhecendo uma pessoa e não... Para não sair ficando, essa coisa toda, existe um caminho, né? Vamos conhecer, vamos conhecer. Ficar amigo, vamos... Tava fazendo conviver mais. Exatamente. Tava convivendo mais com essa pessoa, meio apaixonado, mas não deu certo, nem começamos nada.
eu acho que eu só caminhei com essa menina por um mês para poder ela me fazer a pergunta. O que tu é? Tu é Shalom? Eu acho que eu sou, eu me identifico muito. E então, se tu é Shalom, tu é comunidade de vida ou comunidade de aliança? Aí eu disse, olha, eu sou qualquer coisa, menos comunidade de vida. Já tinham te perguntado isso antes? Não, foi ali, né? Não, foi ali. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Não passou nem pro vocacional nessa altura ainda? Não, era eu tinha 16 anos. Só a Campus, você fez o Acampus. Tinha 6 meses, assim, que eu tava, 16 grupo de anos, oração. Né? Eu tinha talvez eu tivesse acabado de fazer 16, que eu entrei com 15. Nossa, bem novo mesmo. Bem né? novinho. E aí eu comecei a rezar, Senhor, o que você quer de mim? E aí veio Mateus 10, a missão, o envio dos discípulos 2-2. E eu comecei a abrir meu coração para aquela possibilidade. Será que Deus quer algo a mais de mim? E aí foi quando Deus me deu a passagem, retiro de liderança jovem, Lagoa do Banana, Caucaia, aqui do lado de Fortaleza, debaixo do altar. Estava literalmente debaixo do altar, numa adoração. E eu pedi, Senhor, me dê uma palavra. Se você quer algo de mim, sai debaixo desse altar, menino. Aí, a palavra que me veio foi Mateus 9,36, né? Jesus olhou para a multidão e sentiu compaixão dela, porque eram como ovelhas sem pastor. E disse para os discípulos, né? Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Naquele momento que eu li o último versículo, eu não sou chamado somente a rezar pedindo operários. Vou rezar muito. Mas eu sou um desses. Eu sou um desses operários da messe do Senhor que está faltando. Aí você vê sentido daquele desejo que você já tinha. Exatamente. Eu tô aqui para mudar o mundo. Como? E na minha... A resposta tá ali. Não, com certeza. E uma pessoa que rezou por mim na época da crisma, aí você vai lembrando do que Deus já vinha se manifestando antes, gritando contigo e tu estava surdo. Aí eu me lembrei que uma pessoa proclamou para mim que Deus tinha me dado o dom da liderança, a pessoa nem me conhecia. E realmente eu era um grande líder no colégio, essa coisa toda. Um grande não, né? Um pequeno líder, né? Porque a altura que eu tenho não dá para eu dizer grande líder. Mas os maiores são os pequenininhos. Inclusive, Alexandre Grande disseram que era pequenininho. Era. Acho, não. Napoleão também. Napoleão era baixinho. Comparações horríveis. Horríveis. Mas tudo bem. Não sei porque que eu lembrei. Vou lembrar da vovó, São Francisco de Assis, tinha 1,36. Bem melhor, né? Mas aí eu sei que... Não, eu sei que ele pegou e disse, Deus quer se utilizar desse dom da liderança para ele. Eu lembrei depois que eu encontrei esse cara na obra, e eu disse, tu rezou por mim, Deus falou alguma coisa de liderança e tudo. E ele lembrou? Não, e ele lembrou, e eu lembrei também, né? E aí pronto, aí eu fui fazendo meu caminho, tentei entrar pro vocacional, logo com 16 para 17, de menor, na época podia. E eu fui rezar com o meu acompanhador na época, e o meu acompanhador não viu assim, a gente tirou uma palavra que era, não é esse o tempo. E a coisa que ele me direcionou foi, você vai viver como vocacionado sem ser vocacionado. E aí eu me lembro da frase que eu disse, eu comecei a chorar. Porque eu já desejava muito. Aí é como se eu tivesse asas e você me dissesse, você não vai voar agora. Mas eu passei 1 ano vivendo isso. E vivendo essa cruz mesmo. Mas começando a ir para a missa diariamente. Isso foi muito importante. E aí depois, quando eu estava 17 para 18, eu fui fazer o vocacional. No vocacional... Mas que não dava, né, para fazer antes. Dava, idade. Na época podia. Na época a gente podia entrar de menor. Podia entrar com 17, podia. Com a liberação dos pais. Mas meus pais não iam liberar, então... Pois é. Ele foi inteligente, o meu acompanhador. Sim. Aí eu sei que o meu vocacional, eu comecei a me sentir muito chamado ao sacerdócio. Foi na missa do Padre Denis. Eu estava no colégio, eu tinha esse grupo no colégio, e um amigo do meu grupo pegou e me disse assim, ei, tu vai para a missa de ordenação do Padre Denis, que vai ser no Shalom da Paz? Isso é muito lá atrás. Em 2009. Peraí, 12 de dezembro de 2008. 2009 foi o meu vocacional. Bem antes, tanto que eu fiz essa experiência e fui pro vocacional. E aí eu comecei no acampamento de janeiro, que eu fui servindo, de 2009, eu tava totalmente já me perguntando muito sobre sacerdócio. Mas eu tava lá, não pensava em sacerdócio. Sim. Né? E na ordenação do Padre Denis, o pessoal diz que é porque a gente tem a mesma altura, né? É baixinho igual a mim. É a mesma, não? Não, claro que eu sou mais alto. Mais alto? Bem mais alto que eu. Então, é uma discussão. Ele diz essa coisa, eu digo essa aqui. A gente já se combinou que ninguém vai ficar... Quando tipo o Bruno Faglione e o Thiago Brado, que eles ficam medindo pra quem é mais alto. É tipo 1 centímetro de diferença. Eles ficam brincando no palco. Mas
Rapaz, é uma briga tão feia de dois baixinhos disputando a altura que é melhor, não vale a pena não. Aí eu tava lá com o Saulo, hoje Padre Saulo, a gente se encontrou na Mangueira. E por que eu fui? Porque esse meu amigo era do meu grupo de oração, do colégio, e me perguntando se eu não ia, e eu nem tava sabendo direito da ordenação, nunca tinha ido pra uma ordenação na minha vida. E aí ele me perguntou, rapaz, eu tenho que dar o exemplo. Eu fui de farda do colégio, eu fiquei em cima do batente da Mangueira, e olhando e me identificando com tudo, e me perguntando todo tempo, por que... E eu escutando a voz de Deus, na verdade, por que eu não poderia lhe chamar também? Por que eu não poderia lhe chamar também? Por que você não poderia também ser meu sacerdote, né? E aí, pronto. Aí o vocacional já senti muito esse chamado, né? Muito. Mas assim, uma coisa que eu falava até hoje para um jovem, o jovem dizia assim para mim, mas é porque eu me sinto tão chamado, será que vale a pena? Olha, eu comecei a engenharia civil no meu vocacional e eu vivi intensamente a engenharia civil, tentando tirar boas notas, fazendo tudo como... E dentro de mim uma pergunta, será que eu vou... Isso aqui vale a pena, né? Mas a minha santidade naquele ano era ser um bom estudante de engenharia civil, viver bem meu vocacional, rezar todos os dias, ir para a missa e fazer esse discernimento. Então vivi tudo, né? Meus amigos, assim, chegou um ponto... assim, os meus amigos já se perguntavam muito assim, né? E aí, Vitinho, vai ser mesmo? Assim, eu digo os do colégio, né? Assim, que estranhavam mais a coisa. Você falava abertamente, então? Falava abertamente. Não tinha medo nenhum dessa ideia? Não tinha medo, não. Com os meus amigos eu falava, e com os meus pais, todos os domingos de vocacional, quando acabava o vocacional, eu conversava com eles. Mas meu pai nunca ficava mais de 5 minutos. Minha mãe escutava Nem tudo. falava nada? Ele ficava muito calado. Ele sofreu muito, a minha saída, papai. Mas ele sabia. Ele sofreu muito, porque ele sabia daquela coisa, né, daquela profecia, mas eu acho que ele não estava lembrando muito dela, não. E eu acho que foi importante eu viver essa questão, sabe? Eu acho que foi importante até uma certa resistência. Por que foi importante? Porque aquilo provou a minha vocação desde o início. Depois, hoje eu não posso dizer a mesma coisa. Hoje meus pais são extremamente realizados, me apoiam em tudo, amam a comunidade de paixão, são muito felizes pela minha vocação. Mas eu precisei passar por aquela cruz e tá tudo bem. Mas e também é um sinal de que eles querem você por perto. Então, assim, nossa, de amor, né? Será que a gente vai te perder e tal, né? Eu me lembro do... Não é ruim. Não é. Eu me lembro a última vez que eles perguntaram se realmente era para sempre. Foi... Você já padre ou não? Foi antes? Não. Foi bem porque antes. aí já seria demais. Não, a primeira vez que eles perguntaram se era isso que eu queria mesmo, eles perguntaram 3 vezes. Foi no meu postulantado, eles foram me visitar. E aí eles pediram para que eu dormisse no hotel que eles tinham ficado por um dia. Aí eu fui dormir, pedi a liberação e tudo, me deram, e eu fui dormir lá. Aí a mamãe pegou e, vamos jantar só a gente? E aí quando a gente foi jantar, o papai saiu e a mamãe foi. Meu filho, é isso mesmo que você quer? Postulantado, é? Postulantado, Salvador. Aí eu peguei e disse, mãe, eu teria todas as razões do mundo para não gostar de estar aqui. Mãe, eu não tenho um carro. Ninguém confia em mim porque eu tenho 18 anos. Ninguém confia em mim para dirigir o carro e eu gostava muito disso. Eu amava o que eu tinha, eu amo vocês. A gente vive certas coisas quando tá longe dos pais que eu falei para ela assim, eu fiquei doente, eu senti uma saudade enorme de vocês, né? Eu perdi muitas seguranças, nem o meu cabelo, eu tinha muito cabelo na época, hoje eu sou careca, né? Aí eu perdi até o meu... Você tinha bastante. Bastante. Nem o cabeleireiro mais eu tenho o direito de escolher, porque ou é o mais barato ou é aquela pessoa que faz de graça. É tanta né? coisa que a gente nem se toca, né? Só quem vive que sabe os detalhes. Total. Né? Aí... E assim, mas ações da providência também imensas. Mas eu peguei e disse, mas eu sinto que eu tenho muito mais aqui. Eu sinto que eu ganhei muito mais. Eu sinto... Eu me lembro que eu falando para ela, cada pessoa que eu evangelizo, eu tenho um sentido tão grande, muito diferente do sentido que eu tinha antes. Eu tenho um sentido de viver que me faz alegre com pouca coisa. Esses dias uma pessoa me chamou para ir pro cinema. Eu ia pro cinema quando eu queria... 3 vezes, 4 vezes ao mês. Gosto muito de cinema. Depois da comunidade de vida, a gente vai quando chamam, né? A gente não tem dinheiro para ficar indo no cinema. A gente renunciou a isso, né?
E a gente renunciou à possibilidade de ter um salário, etc, né? Não renunciou ao cinema. Não é ao cinema, justamente. Só para explicar bem, né? Depois o pessoal faz um recorte aí. E aí, eu, apesar de não ter isso, eu sou tão mais feliz. E não é porque eu tava ruim com vocês, é porque eu encontrei o meu lugar. A mamãe começou a chorar. E aí pronto. Depois, no discipulado, aí eles fizeram essa pergunta, e aí? É isso mesmo que você quer? Sim. E aí eu fiquei entre... Eu não sei, foi antes de ir pro Rio de Janeiro, né? Ou foi quando eu tava no Rio de Janeiro. D2, aí eles perguntaram, aí eu disse, e é pra sempre, viu? E eu não volto mais. Eles nunca mais me perguntaram. E depois disso, assim, eu me lembro que a mamãe chegou assim, meu filho, quanto orgulho eu sinto do que você faz. A mamãe foi num congresso de jovens, que foi o meu último. Muito bonito isso, né? Porque tanto ela como o papai, assim, vez ou outra conseguem participar de alguma coisa, né? Não ficam encangados, né? Nem nada, assim, de ficar todo o tempo ali. Mas no último congresso, antes de eu ir para Roma, sendo enviado, teve um momento que fizeram uma homenagem para mim e os jovens impuseram as mãos, né? Eu não sabia que ela estava lá, né? Não sabia que ela estava lá. Eu só tinha dito para ela, olha, eu vou estar aqui, hoje é o último dia, um momento importante, eu vou dar essa pregação aqui, a minha última pregação como assessor jovem da comunidade. Se você quiser ir, eu vou deixar seu nome lá na entrada e eles vão te direcionar. Mas ela não me falou mais nada e eu também nem estava olhando o celular, preocupado com o evento. Nesse momento eu notei que a mamãe estava, sabe por quê? Um monte de mão, eu aqui no palco e as pessoas impondo as mãos, né, sobre mim, mas era um palco rebaixado. E eu me ajoelhei. De repente eu sinto uma mão se metendo no meio das outras, encostando em mim. E você percebeu que era? Eu percebi. Alguém tocou minhas vestes. Ela fez um... a quem me tocou. Percebeu? Ela fez um cafunézinho e botou a mão. E aí eu... Rapaz, será? Aí eu escutei a voz dela. Pelo meu filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muito bonito ali de ver. Nossa. E depois ela passou o resto do evento comigo. E aí no fim ela pegou e me disse, meu filho. Ela falou tipo assim, eu sinto muito orgulho, mas é quase assim, eu sinto muito orgulho, mas eu não tenho noção do que a sua vida está fazendo, né? Pois mas a gente vai vivendo o mistério e Deus vai revelando conforme a gente vai vivendo, né? Inclusive para os pais. Ninguém sabe. Deus me escolheu, mas não saiu revelando para os meus pais a minha escolha. Eles tiveram que sofrer sem escutar. E os frutos que a sua vida deu e dará, nem você sabe. Você vai vendo, né? Você vai vendo e Deus revela o que quer. Eu vejo isso como ministro de música que... imagina se eu fosse saber todas as coisas que acontecem, como uma pedra no lago que fazem as ramificações. Claro. Não, meu ministério para mim é aqui. O que Deus vai fazer cabe... não diz respeito a mim como servo, né? E às vezes Deus dá uns feedbacks. Só para dizer, continua, viu? Vez ou outra tem esse feedback. Não, é isso aí, pode ir. Mas também não é para eu ficar sabendo de tudo, não. Então, não, assim, nem precisa. Nem daria, né? Nem daria. Então, nem daria, é verdade. E numa escala muito maior, um sacerdote, ele o meu ministério é ali. O teu ministério é a vida toda, né? O sacerdote que não deixa de estar servindo em momento nenhum. Impressionante. Então, permeia muito mais, né? Eu sou consagrado e eu sou servo de Deus a qualquer momento, mas é pontual o que eu faço. E eu posso evangelizar de outro jeito, mas você é... O sacerdócio é um grande mistério. A gente pode até tentar... Tem uma pessoa que reza muito por mim, eu sou muito grato, Sabrina, o nome dela. Ela tem, inclusive, uma apostolada assim, de intercessão, né? E ela reza muito por mim. Às vezes ela me passa até umas frases assim de quem é o sacerdote, né? Um beato, um santo, né? Cura d'Ares, Beata Conchita, etc. Vai, e por aí vai. Às vezes eu só escrevo assim para ela, né? Meu Deus, que mistério. Com 6 meses eu tô tocando, mas ainda tem muito a descobrir, né? E eu tenho muita gratidão aos meus pais, assim, eu realmente, assim, muitas homilias falo dos meus pais
Engraçado, nunca falei tanto deles como depois de padre. Mas não é saudade nem nada, não. Assim, eu sinto saudade, amo demais, Claro. né? Mas não é assim, apego. Eu nunca fui uma pessoa apegada, sabe assim? Não, amo, tenho esse apego, essa coisa. Quando foi para sair de casa, saí e fui. E sou muito feliz, assim, vivendo em Missão, vivendo em Fortaleza, vivendo em outros lugares. Nem nunca pensou em... Será? Não, sempre teve a certeza de que era ali, né? Acredita que eu tive dúvida no seminário quanto ao sacerdócio, mas dos meus ser missionário, ser comunidade de vida, nunca. No momento que você foi, né? Impressionante. Já tive momentos assim, caramba, eu não tô conseguindo viver tudo. Tive. Mas assim, ter dúvida de que era aquele meu lugar, nem a pau. Nem a pau é tão... Não, é paulada, né? Mas assim, e eu tive passei a ter essa certeza depois que eu entrei postulantado em 2020, porque eu já estava há 15 anos. É mesmo, teu postulantado foi em 2020, né? Não, porque eu fiz um e depois... sim, né? Fiz em 2009 o retiro vocacional e fiz postulantado. Isso, foi isso mesmo. Eu fiz um dia de vocacional em 2007, falei, nunca mais. Em 2008, falou, não, faz sim, Pedro. Aí eu, tá bom, uma semana. Não, nunca mais. Deus vai amolecendo, né? 2009 foi a mesma coisa, eu fiz um mês, sei lá, falei, não. Aí no final a Raíssa, sabe quem é a Raíssa, né? Demais. Que era lá do Rio. Ela faz o retiro vocacional. Tá onde? Ela viu. Tá em Natal, né? Eu acho que tá. Não, tá? Não sei mais. Também não. Mas ela fazia retiro vocacional, ainda bem que ela era coordenadora na época, assim, de ter essa autoridade, né? Então, aí eu fiz e... Pessoa muito de Deus, ela. Falei, é isso, né? É isso. E fiz postulantado, depois saí por outras circunstâncias e só fui voltar. Nunca deixei o Shalom, nem deixei de servir, mas foi bom para mim. Porque aí eu com 40 anos, eu mandei uma mensagem para Moisés e para mim no dia. Eu falei, eu vou voltar postulantado e não tem mais dúvida. Então, para mim, eu poderia ter feito na missa de discipulado ser promessa definitiva para mim. E eu espero não pagar pela língua o que eu estou dizendo. Mas, para mim, nessa altura, já não tinha nem cabimento eu ter dúvida. Por causa do tempo que Deus me concedeu e as experiências e naturalmente também perceber. Eu estou aqui desde 2005. O que é que eu estou fazendo aqui se eu não pertenço, né? A essa vocação e esse lugar. E não faz sentido nem intelectual mais, entendeu? Então... eu não tenho nem para que discernir mais nada, né? Então, mas para outras pessoas são menos retardadas do que eu e a coisa é muito mais rápida, né? Mas aí eu vivi a crise dentro do seminário com as dúvidas, né? Que eu não tinha vivido como comunidade de vida. Isso é muito interessante, porque eu fazia uma comparação muito grande, mas Deus queria ali ele tinha um plano para o amadurecimento desse tempo do seminário, diferente do amadurecimento que ele me deu como comunidade de vida. E Deus é Deus. Às vezes a gente não permite que Deus seja Deus. Eu, por exemplo, sofria muito e dizia na minha formação pessoal, mas como é que pode eu ter tanta dúvida e eu ter tanta dúvida nesse tempo, ter que dar tantos passos na fé, se com a comunidade de vida não foi desse jeito? Certo? Mas Deus é Deus, ele faz o que ele quiser, no momento que ele quiser, da forma que ele quiser, me amadurece, me coloca como ouro é provado no fogo em um momento, e outro momento é pelo amor, pelo cuidado, pelos próprios milagres que a gente vai vendo, e por aí vai, né? E os pequenos calvários é que vão gerar os melhores frutos de eternidade, né? E você sabe que o cálice da minha ordenação, né, o cálice da minha primeira missa, na verdade, ele é o Getsemane. É Jesus ajoelhado, o anjo entregando um cálice, e eu revelo aqui todos os dias, quando eu celebro a missa, antes de consumir o sangue de Jesus, eu faço tanta oração que está no missal, mas eu faço a oração de Jesus. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade, Senhor. Né? Porque nessa madrugada da dúvida de tudo, se eu mandava carta ou não para entrar para o seminário, que foi uma madrugada, eu juntei todos os santos que tinha na casa dos meus pais. Meus pais são muito católicos, graças a Deus. Minha vocação e a base da minha vocação com certeza vem dessa graça que eu tenho de um pai, mãe, irmãos, uma família muito católica, né? Mas
Eu juntei todos os santos, todas as cruzes, minha mãe até entrou. Não entra agora não. Fiquei lá e pedi uma palavra a Deus, né? E Deus me deu o Getsemane. Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice. É até engraçado. Mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E teve uma aula. Aula de quê, Jesus? O professor do nada falou isso. Não foi? Acho que foi de Cristologia. De Cristologia, o professor falou. Gente, uma curiosidade que me veio aqui para falar para vocês, nem precisaria. Mas o Getsemane, por exemplo. Getsemane é uma palavra que a gente só vê a dor de Jesus, só pensa na agonia de Jesus, né? Quando a gente pensa no Getsemane, pensa logo na agonia. Mas vocês sabem que mistério é esse que nós vemos? É o mistério da união das vontades, do todo homem e todo Deus. Ali, a vontade humana e a vontade divina se abraçam. Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Rapaz, quando o professor disse isso, rapaz, ele disse esse negócio aí foi para mim. Para eu entender um pouco mais, né? Justamente no momento que você está vivendo. Não, rapaz, é muito, muito, muito forte, assim, né? A vontade de Deus é realmente um paraíso, mas um paraíso que a gente precisa conquistar, né? Eu sou todo Shalom é suspeito de falar da vontade de Deus, né? Porque quando a gente fala da vontade de Deus, a gente começa... tem os escritos do Moisés, é o paraíso, né? Caminho de felicidade, caminho real de paz, né? A vontade de Deus, ela realmente dá ao homem que a abraça aquela sensação de estar na sua casa todos os dias da sua vida, né? A gente até bota o pezinho fora, mas volta. Com a graça de Deus. E quando sai, sabe que não é aqui. Não é aqui porque eu já experimentei o lugar, já encontrei o lugar, né? Essa é a minha casa. A maior experiência que eu tive antes mesmo do Shalom foi olhar para a minha história hoje, olhar para a minha história na minha juventude e perceber que, primeiro, Deus me livrou e me privou e me separou desde criança. Minha mãe teve um sonho profético quando eu era criança e contou para mim, e depois repetiu outras vezes, que mostrava uma coisa meio apocalíptica, assim, de ela estar numa casa e... aquela coisa meio filme, né? Deserto, ninguém. E ela tentou me achar, não me achou dentro de casa, olhou pela janela e eu estava criança do lado de fora e uma alcateia, né? Lobos. Só que todos amansados e me seguindo, e eu conduzindo. Então, isso tem um sentido profético de evangelização, de liderança, de coisas, né? Que a gente vai... E Deus vai revelando o que é e como vai ser, né? Sim. E todos os lugares que eu sabia que eu não... que eu fui por minha consciência, minha vontade, minha escolha, por experiência que eu quis ter, em nenhum momento eu pensei, eu pertenço a esse lugar. Sempre foi o contrário. Não, eu estou aqui, mas não é para eu estar aqui, porque Deus não quer que eu esteja aqui. Isso é uma forma também de Deus sempre se fazer presente e mostrar a eleição dele por mim. Mesmo assim, ele se aproveitou dos males que eu fiz e tirou bens que só ele seria capaz de fazer, né? De tirar. E quando eu encontrei o Shalom foi quando as coisas foram fazendo sentido da sensação de fracasso que eu tinha na vida, de olhar e falar, eu tentei tantas coisas e nada deu certo, mas não era para dar. Foi ponte que foi me levando para o lugar que eu tinha que estar, né? Então, Deus é simples, mas Deus é complexo, né? Com certeza. Tem tanta coisa que vai revelando, né? Tanto mistério, né? Eu diria assim, é a eterna novidade, né? Exato. É uma eterna novidade que tu nunca esgota. Exatamente. Simples, mas eternamente novo, eternamente grande, imenso, insondável, complexo, né? Mas é um mistério muito grande mesmo, assim. E o carisma, né? Que força. Que beleza tem o carisma Shalom, né? Que beleza tem esse carisma de paz, né? Nesse mundo. É um privilégio. A gente está vivendo um tempo ainda da fundação da comunidade, né? Exato. O Moisés está vivo. A gente tem aí uma assembleia por vir.
cheia muito de... importante, né? Muito diferente. importante, muito diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, o carisma, a gente olha assim, meu Deus, quanta grandeza, mas quanta simplicidade. Quanto é um carisma que o Moisés sempre diz pra gente, mas de homens e mulheres que em tudo devem fazer essa vontade de Deus e se unir a Ele como esponsal. E que espalham a paz de Deus pelo mundo como ministro da sua paz. Né? Exatamente. Não, Esse é o espírito da coisa. Quer dizer, o tamanho da obra, Moisés diz, eu não sou culpado de nada disso. eu sou inocente. Exato, eu sou inocente, que ele diz. Não tem como, nem teria como conceber tanta coisa. É Deus que vai dando e vai abrindo as portas, né? Ontem a gente estava na assembleia, eu sentei do lado de uma irmã, eu sentei no chão, já não tinha mais cadeira, sentei do lado de uma irmã aqui, aí ela, às vezes eu fico pensando, será que o Moisés estava com a gente, né? Será que o Moisés, ele olha assim para essa multidão que está aqui no Chão da Paz, nem tá todo mundo de Fortaleza. Nem tá, Nem tá todo mundo de cabe, Fortaleza. Não cabe. Não cabe. Todos os consagrados da comunidade de aliança e de vida não cabem em... A gente precisava de uns 3 espaços daquele ali, né? Tanto que a gente vai hoje pro centro de eventos aqui no Ceará, e se juntar o mundo inteiro. Aí ela perguntava assim, será que ele olha assim, meu Deus, eu que comecei tudo isso. Aí eu peguei e disse pra ela, bem, tendo morado com ele, o que eu vejo ele dizer é, meu Deus, eu sou inocente de tudo isso aqui. Porque não se o cara for pensar, como ele se sentir responsável. Não é, porque é Deus, porque né? o que ele começou foi, eu e os meus amigos queremos evangelizar. Ponto. Vamos tentar fazer alguma coisa? Tá bom, lanchonete. E depois Deus foi dando as vamos coisas. Vamos ser santo aqui e vamos fazer o que Deus desejar. Pronto, é a lanchonete, Shalom, né? Nunca dá para ele olhar 42 anos depois e falar, meu Deus, o tamanho não dá. Não tem como nem planejar um negócio desse. É uma coisa impressionante, né? Eu quero que você feche pedido, né? Você é um padre que tem uma experiência com a juventude. Falar. Eu nem sei se tem muito público jovem, mas eu acho que é legal você deixar uma mensagem e depois uma bênção. Sim, claro. Não, mas falar para os jovens é ao mesmo tempo falar para quem eu amo muito, mas falar para quem eu fui um dia. Toda essa paixão e essa missão, hoje eu já não estou mais diretamente no trabalho com os jovens, na comunidade, mas é uma missão que eu acho que é eterna na minha vida, né? O jovem, ele tem um poder nas mãos que, à medida que os anos vão passando, a gente vai perdendo. Esse poder é o poder de sonhar grande, né? As frustrações da vida dos adultos, às vezes, fazem com que eles percam a capacidade de sonhar. Isso é péssimo, né? Mas o jovem, ele tem toda a vida pela frente e todo um sonho nas mãos. E não existe um sonho maior do que sonhar os sonhos de Deus. Eu nunca sonhei tanto na minha vida e ganhei tanto na minha vida do que na vida em Deus, né? Se eu tenho algo a falar para os jovens é que não tenham medo de sonhar os sonhos de Deus. E de, se Deus chamar, que eles abracem com toda a certeza no coração de que Deus não ampara um coração que sinceramente, não desampara um coração que sinceramente se coloca nas mãos dele. E não só não desampara, mas faz feliz plenamente. Faz feliz plenamente. Não ter medo de dar passos na direção de Deus e ter coragem de, mais do que isso, sonhar os sonhos de Deus no Espírito é o grande segredo da felicidade, o grande segredo da vida. É o grande segredo de trazer um coração realizado todos os dias. Eu não sou mais o jovem de 15 anos. Ainda sou um jovem de 33, um jovem adulto. E eu realmente olho para a minha vida. Entrei com 18 anos na comunidade de vida, fui ordenado padre com 32, e olho para tudo isso e olho assim, meu Deus, eu quero mais. Eu quero mais, eu tenho sede demais, eu quero sonhar mais, eu quero... Meu Deus, como é triste, como diz o Papa Francisco, ver um jovem tolhido dos seus sonhos. Ver um jovem incapaz, frustrado, um idoso adolescente, né? Uma pessoa assim que perdeu. Deixa Deus entrar e deixa Deus falar o que Ele quiser, não tenha medo. E você vai ver o que é um coração renovado.
é interessante. Os estatutos da comunidade, eles dizem assim, que existe uma juventude espiritual que nos marca como comunidade, com qualquer idade. Essa juventude espiritual é explicada por essa parresia. Uma parresia e uma união com Deus que te faz capaz de sonhar e de ter esperança na tua vida, com todos os homens, no mundo inteiro, com o mundo inteiro. Uma esperança que não decepciona, que não é pensamento positivo, uma esperança que vem do coração unido a Deus, que se entrega a Ele e vê os planos de Deus se concretizarem todos os dias, né? Isso em meio às nossas fraquezas, isso em meio à nossa pobreza. Eu sou o mais pobre. Eu sou um pobre pecador. Meu Deus, como é que Deus faz um milagre desse num pobre pecador como eu, né? Como nós, como todos nós, vasos de argila que estão aqui, né? E é isso. Não ter medo de sonhar os sonhos de Deus. E posso dar essa bênção, né? Vamos dar a bênção e eu vou dar o recado no final. Tá bom, então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. E em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Você que não conhece Shalom, ou você que conhece algum jovem, estou falando para os mais velhinhos como eu, porque é isso que eu estou achando que vai ser útil dizer. Vai ter o Acampus agora. Esse podcast tá sendo publicado no dia 5 de julho de 2024. Que dia que começa a Campus? 11, 12, sei lá? Dia 8 e vai até o dia 13. Então vai que eu vou no último dia. dia. Campus, mas vai ter o Aleluia também, né? 8 a 13 vale muito, muito a pena. Mudou a minha vida, mudou a vida do padre, da Carol com certeza, e tanta gente na comunidade. E não estou falando que é do Shalom, não. O acampamento de jovens é um presente de Deus que eu não consegui encontrar igual ainda. Se você puder convidar, ajudar, pode atazanar o padre, vai no Instagram dele, vai no meu também, que a gente ajuda a chegar no caminho certo. Padre Vitor Aragão de Carvalho, PE Vitor ACSH, tá aí. Essa sigla aí eu já não decorei, mas vamos tentar de novo. PE Vitor sem C. AC SH. AC de Aragão de Carvalho e SH de Shalom, né? Pois é. Mas é uma sigla que ficou meio... Mas... Vamos tirar o AC na próxima, fica pé de vida e SH, fica mais fácil. Dá pra mudar o usuário. Dá. E eu mudei o meu já. Mas, gente, é sério. E vai ter o Aleluia, que é dos dias 17 a 21 no condomínio espiritual Irapuru, em Fortaleza. Também foi muito importante no início da minha caminhada. E esse ano tem a presença do padre Marcelo Rossi celebrando a missa no dia... Domingo, dia 21. Domingo. Frei Gilson, né? Tanta gente que vai pela primeira vez. Esse convite é importante, porque a gente acha que está indo para um evento, mas depois você vê o que Deus faz na tua vida. Sim. Sem explicação. Obrigado, padre. Valeu, Pedro. Que Deus te abençoe. Um prazer grande, viu? Valeu, gente. Um abraço. Deus abençoe. Shalom.